Salve, salve, time do Musicalizando. Mais um podcast por aqui. As minhas convidadas de hoje são super especiais. Inclusive, das duas, que eu não vou falar quem, quase morreu. Não queria vir de jeito nenhum, porque tem vergonha. Foi chamada para um monte de podcast do nosso mercado. Porém, nosso não, né? Do mercado da música. Porém, nunca topou. Então, senhoras e senhores, vocês têm aqui hoje Julinha e Mari. Uhul! É isso aí, gente. Elas fazem e acontecem, mas quando vão para frente da câmera, ficam... Porque nosso negócio é o quê? É outro, né? É backstage. Exatamente. Cara, primeiro, obrigado por estarem aqui, de verdade. Sei que é sair da zona de conforto mesmo. Normalmente isso daí acontece. Daqui a pouco vocês vão esquecer que tem câmera. Mas no início é assim, dá um friozinho na barriga e a gente fica um pouco desconfortável e daqui a pouco passa. Então, obrigado pelo carinho com o podcast, com a música sobretudo. E eu queria começar da seguinte forma. A gente sempre fala aqui que a melhor forma de conectar pessoas é contando histórias, né? Porque as pessoas se identificam com as nossas histórias e aprendem através delas. E aí aqui a gente tem duas histórias diferentes que em algum momento se cruza. E para quem não sabe, as duas são super, ultra competentes no que fazem, são produtoras. Mas aí acho que é muito generalista falar produtoras e principalmente a gente reduz muito o que é o trampo delas, que vai muito além disso, né? De só produzir. Inclusive é algo que vocês têm que ver, porque produtor faz menos coisas que vocês, né? Normalmente eu vejo. Será? Eu acho, pô. Pelo menos lá nas antigas, Então a a Mari... gente tem que rever a nomenclatura, né? Verdade. Da nossa função. Não, existem produtores incríveis, mas acho que ou eu parei um pouco, né, no tempo e chamo de produtora e não é, mas contem vocês, acho que vocês vão contar melhor que eu. Primeiro o que vocês se denominam e as histórias de vocês até aqui, que aí daqui pra frente a gente vai junto falando. Mariana quer super começar. Eu sabia que ela ia fazer isso. É ridícula. Então, vamos lá. Como que eu posso dizer que eu comecei essa caminhada? Desde muito nova, eu sempre gostei de eventos, assim, sempre fui da noite, sempre fui muito conectada com música, com eventos, com o movimento que se fazia na nossa cidade e tal. Só que eu fiquei grávida muito nova, assim, eu fiquei grávida com 19 anos, fui mãe com 20, e eu me obriguei a trabalhar com coisas que fossem mais sérias e me dessem uma renda fixa, com medo do risco, né, da responsabilidade de ser mãe. A primeira oportunidade que eu tive de viver de produção, porque eu já fazia lista em evento, já era hostess em vários eventos de rap, eu já tinha produzido evento, produzi um evento que foi uma atração internacional de rap underground no Viaduto de Madureira, que foi incrível. Isso tudo sem ser produtora, né? Sem me intitular produtora. Mas a minha primeira oportunidade foi através da Zero Neutro, que é... Júlio, do Júlio, Nath, né? Exatamente, do Gilson, que empresaria o Nath Roots, que eles fizeram uma parceria com a Cone Crew e montaram um escritório no Rio para empresariar a Cone Crew, e eu entrei para ser produtora executiva da Cone Crew, que foi uma aventura. E aí, assim, eu comecei a viver de produção, larguei tudo que eu fazia e comecei a viver disso. A partir daí, a minha vida caminhou muito para um caminho de produção artística. Né? Eu fazia produção executiva de banda, de lá, quando eu saí, quando acabou, eles decidiram não trabalhar mais juntos, eu segui com a Cone Crew, fui para outro escritório, e num determinado momento parou de funcionar também, eu segui com a Cone Crew fez parte da minha vida durante muitos anos. E depois disso eu entrei na K2L. Quantos anos a Cone? Uns 5, 6. Eu não conto. Vou só voltar um pouquinho, porque... Eu não conto, nada. Eu sou péssima de cronologia. Também. Sou horrível. Sou muito ruim com isso. Eu lembro muito das histórias, mas eu não lembro da data exatamente. A cronologia eu sou péssimo. Mas vou voltar um pouco, porque eu sempre faço isso, vou costurando as histórias. Você passou muito rápido. Como infância normal, estudando em escolas e daqui a pouco adolescência. E quando você fala dessa época de ser hoster, de começar a se envolver com o evento, foi mais ou menos com que idade? Foi acho que desde logo depois que eu fui mãe, assim, com uns 20, 21 anos, eu já comecei a fazer umas coisas em evento, assim. Então, mas até ali nada de evento, nada disso. Até ali nada, eu fui atleta até os 16 anos, eu fui atleta de alta performance, de ginástica olímpica, fui da seleção brasileira. Então, assim, até 16 anos eu não saía.
com 16 anos, quando eu parei, que eu comecei a descobrir o mundo da noite. E foi tudo muito incrível pra mim. Então, assim, eu não sabia nem como me envolver com isso. Então, depois que eu fui mãe, que eu me separei, que a minha vida começou a ser mais ativa, assim, a minha vida social, principalmente noturna. Eu saía muito no final do colégio, assim, mas era brincadeira. Depois que eu tive a Duda, eu me separei, que eu comecei a me interessar efetivamente por fazer parte daquilo, sabe? Antes não era só curtição. Depois começou a despertar o interesse de como é que isso acontece, né? Qual é o processo para E como é que você parou na Zero isso Neutro? aqui? Cara, então, porque eu conheci o Gilson nesse evento que eu fiz no Viaduto de Madureira, né? O Gilson, ele é muito ativo no rap underground, principalmente. Há muito tempo ele faz uns eventos desses em São Paulo. Trouxe uma galera muito foda de rap. E eu era muito envolvida com rap. Então, eu frequentava muito o Viaduto de Madureira, conhecia todo mundo de lá. Frequentava muito a Febarge, que era um inferninho na Lapa, que tinha rap também. Exatamente. E aí, com essas conexões, eu era muito fã de uma banda. Fiz contato, assim, de maluca. Mandei um e-mail. E, pô, queria trazer vocês pro Brasil, como é que eu faço? E eles responderam, me passaram... Uma banda de rap underground. Isso. E me responderam, me passaram um orçamento que era muito mais barato do que eu imaginava que poderia ser. E aí, quem me fez essa conexão toda foi o Niak, que é o DJ do Emicida. Meu amigo, e eu comentei com ele falou, cara, muito maneiro isso, e aí me botou em contato com a Fabiana, Fabiana Rebeck, lá de São Paulo, que ficou minha amiga também, e ela falou com o Gilson, então, assim, foi uma conexão louca, mas o Gilson me ligou e falou, cara, você tem isso mesmo? Eu falei, tenho. Ele falou, beleza, eu vou entrar, a gente faz junto, você faz no Rio, eu faço em São Paulo, e eu sigo a parte de contratação por aqui. Então, ele cuidou de contrato, toda a logística e tudo mais. E eu fiz o evento aqui do Rio, lá no Viaduto de Madureira, com alguns outros parceiros. Deu certo? Cara, financeiramente, sobrou, sei lá, R$1.000. Mas o evento foi incrível. E foi a assim. porta de entrada ali. Exatamente. O evento foi incrível, tava lotado. Foi, assim, um marco pro Viaduto no momento. E todo mundo amou, todo mundo que era envolvido com rap achou impressionante a gente fazer uma atração como essa no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não é um lugar que abraça o underground. Então, assim, cara, foi muito legal. Foi muito maneiro e me abriu portas e oportunidades. Com a Cone, por exemplo. Aí dali você seguiu com essas com a Cone, pessoas, com eles. Aí dali, assim, eu mantive um contato com o Gilson, ele fez uns eventos aqui no Rio de Janeiro, me chamou para ajudar em algumas coisas e tal. E quando surgiu a oportunidade da Cone para Zero Neutro, o Gilson falou, cara, quero ter uma pessoa que eu conheço ali no escritório, assim, que seja, né? Então, na verdade, foi o contrário. Surgiu a oportunidade da Cone. E aí o Gilson te trouxe. Me chamou, exatamente. Que maneiro. O Gilson me chamou. Aí a gente tinha uma base que era aqui na Barra e eu ficava ali fazendo a produção executiva. Aprendi pra cacete. É uma estrutura bem complexa. O rap na época era muito renegado, assim. A gente tinha que fazer um trabalho diário para conseguir manter eles no padrão que eles gostariam e que o contratante não queria dar, sabe? Porque a Cone já era Cone. A Cone sempre foi a Cone, né? A Cone... Já foi depois do momento que eles tiveram um boom e aí se manteve bem. Exatamente. A Cone já era a maior banda de rap no segmento e foi a banda que abriu o mercado aí para vários artistas que estão aí hoje. Então, assim, ela já tinha essa expressão, só que o mercado era muito pequeno. O rap em si, no era país, bem mais segmentado, né? Era muito renegado, exatamente. Não tinha os números que tem hoje, tanto de execução, de venda de ingresso, de tudo, assim, não tinha. E também era uma época que o streaming não era o que é hoje. Era com certeza, fase, né? Exatamente. Era muito mais voltado para o YouTube, então, assim, o trabalho deles sempre foi muito de clipe, videoclipe e tal. Assim, o mercado foi mudando e hoje o rap tá aí, vários festivais gigantes de rap e tal, mas não era esse o momento, e não foi esse momento que a gente viveu. Então, assim, foi correria. Foi. E aprendizado pra caramba. Depois da Cone, você seguiu. Eles saíram da Zero Neutro, você conseguiu seguir com eles. Fui seguindo. E aí foi K2L, inclusive a gente se conheceu lá. Exatamente. Né? Eu trabalhei lá, fui sócio da K2L há alguns anos. E aí, na época, a Mari trabalhava lá.
E aí depois, eu nem sei porquê, nem lembro o momento. Eu saí antes ou você saiu antes? Você saiu antes. Eu saí antes da K2L pra tocar minha vida. Mari ficou lá mais um tempo. É, e depois, Mari, depois de alguns anos, eu encontro Mari com o time da Fundição, certo? Sim. Foi exatamente essa a cronologia. Eu saí no momento que eu saí da K2L, eu fui contratada pela Híbrido para cuidar da produção artística da Fundição Progresso, que é a Híbrido que fazia essa gestão lá do artístico, né? E aí eu fui contratada para ficar na Fundição. E fiquei lá cuidando do artístico e fazendo toda a parte de aéreas e hospedagem e todas as necessidades artísticas para o artista ir lá se apresentar na casa. E aí, num determinado momento Porque que aí... existiam produções próprias de evento? Vocês cuidavam de tudo? Algumas sim. Alguns eventos na Fundição, a Fundição é parceira, né? E outros paga a locação da casa, enfim, são várias negociações. Mas, geralmente, a gente que cuida da produção interna, né? Porque a casa tem toda a produção. Aí eu cuidava do artístico, então via toda a logística aérea, hospedagem, transporte, todas as necessidades de camarim, todas as necessidades, no geral, para o artista se apresentar. Teve uma época que, logo no início, que a gente tentou falar pra você vir pra Melim, ou eu tô viajando, teve, não teve? Teve. Só Foi que aí você assim tava que você- muito fixa lá, muito bem. Exatamente. E foi assim que vocês começaram a trabalhar com a Melim, É né? assim que a Melim Eu começou a fiz- andar mesmo e precisou de um corpo maior. Sim. Só que você tava super estabelecida lá, a fundição tava voando. A fundição sempre vai muito bem, né? Mas o modelo fundição híbrido, os sócios, estavam todos ali A gente muito. estava com muitos eventos acontecendo. Foi. Quando vocês fizeram essa transição da Melim, eles começaram a fazer uns shows que foram bem expressivos, assim, importantes, e vocês me chamaram para cuidar desses shows especificamente. Então, pelo que eu me lembro, foi um show no Teatro de Niterói, no Sim. Teatro Municipal de Niterói, né? Que foi Verdade, um lembrei. lançamento que eles Foi fizeram. um show bem no início, mas que já tava com o convite esgotado. A gente tá falando de 600 pessoas. Sim. Mas na época era muita coisa, né? Não, e era uma produção grandiosa para eles, né? Para a estrutura Sim. que eles estavam acostumados, de banda, de tudo, exatamente. E depois eu fiz também um show na praia de Ipanema, que era um show de rádio, Sim. que era em condições meio adversas, Foi então... da Mix, não foi? acho que sim, mas o era no Mix meio da foi Itaipava, no rua, meio da exatamente, rua, é. no meio da rua. E fiz um casamento em Trancoso. Aí, essa bocada eu não peguei. Casamento em Trancoso foi legal pra caramba. Eles fizeram a cerimônia, eles cantaram as músicas da cerimônia e depois fizeram um show na recepção. Foi bem legal esse. Muito bom. E lá na Híbrido? A Híbrido continua? A Híbrido acabou agora, Então, né? Mas na época, ela não tinha acabado, ela só parou de trabalhar com a fundição. A Híbrido era Marcelo e Bruninho, né? Isso. Tinha um terceiro sócio? Até onde eu sei, não. Tá, beleza. Marcelo e Bruninho. E aí, hoje o Marcelo tá fazendo as produções dele, Bruninho tá no corre dele. Tá tudo certo. Mas a Híbrido cuidava por um tempo, ou eu tô enganado, até porque quem tá em casa não sabe muito, né? A fundição é conhecida nacionalmente, mas a gente fala muito para pessoas que também estão começando e não entendem. Fundição, galera, para quem é do Rio e pro Brasil de maneira geral, é uma espécie de templo, assim, é um templo da música mesmo. Todo mundo que é grande ou que pensa em ser grande dentro desse mercado mais urbano, nem só urbano, MPB pra caramba, mercado de reggae, mercado de rock, passa por lá, né? Ou pensa ou quer passar por lá. É a casa mais expressiva do Rio de Janeiro, né? Eu diria. Assim, depois que o Canecão fechou, óbvio que são propostas diferentes, mas a fundição é o lugar que todos os artistas querem passar. Apesar de não ser a maior casa do Rio de Janeiro, Sim. né? Porque hoje a gente tem casas de show maiores. Mas o Circo Voador e a fundição são patrimônios Verdade. do Rio de Janeiro. Então, assim, são casas que todo artista, quando está começando, quer passar por lá. O circo cabe hoje, sei lá, umas 3.000 pessoas, a fundição cabe 6, muito lotada. A gente tem casa hoje, cabe 10, 12. Caraca, o circo cabe em 5? Não sabia, não. 3. Ah, tá. 3. Tá. A fundição 5, 6 A fundição 5, abarrotada. 6 abarrotado. Mas, porque assim, a fundição até caberia mais, porque ela tem 2 andares, né? Tem o palco de cima, que é o palco São Sebastião, mas não dá para ter todo mundo ao mesmo tempo lá. Então, cabe... A lotação é mais ou menos essa, entre 5 e 6. Aí você ficou lá no grupo híbrido? Eu fiquei na Híbrido e aí, num determinado momento, a Híbrido e a fundição abriram, pararam de trabalhar, a Híbrido foi seguir com os eventos que eles faziam e a fundição começou a fazer uma produção interna, uma gestão própria. E aí, nesse momento, eles me chamaram e falaram, Mari, assim,
a gente adora você, mas não tem como a gente manter um salário fixo com a quantidade de eventos que a gente tem no ano, entendeu? Diminuiu Assim, muito o não, número de eventos. para híbrido, né? Tá. Uma vez que não tinha fundição mais, não justificava ter uma produtora artística fixa, né? Eles poderiam trabalhar com isso como freela. E aí, mas a boa notícia é, a fundição quer que você fique aqui. Aí o Irá me chamou e conversou comigo e eu fui contratada pela fundição e segui na fundição pela fundição Mais mesmo. alguns anos. Mais alguns anos. E aí, nesse meio do caminho, veio Diogo Duílio e Portuga na minha vida. Me chamaram para fazer uns freelas, cuidar do artístico de uns festivais. O Duílio fazia muita coisa na fundição, né? Fazia alguns eventos lá, sim, mas eu já conheci o Portuga da época que eu trabalhava com a Cone, que a Cone fez muitos shows na fundição. E num determinado momento, tinham alguns festivais acontecendo da Pira, na época era Pira Entretenimento, e o Portuga me chamou para cuidar do artístico. Nessa altura eu já estava bem especializada em produção artística, e ele me chamou para cuidar do artístico. A gente já falou de 3 produções aqui. Produção, artística, executiva. Daqui a pouco a gente vai tentar fazer catalogar isso para quem tá em casa também, porque eu acho que um dos intuitos desse papo de hoje é esse, é trazer essa consciência de que a gente fala, de novo, né, lembrando, é porque a gente já se conhece, então às vezes parece que eu sou maluco, eu tô falando para ela as coisas que a gente fala o tempo todo. Só que quem tá em casa não sabe e não saca. E aí a maioria das vezes tem que perguntar coisas que eu já sei, mas é para que as pessoas que são realmente expert naquilo expliquem para quem tá em casa. E eu falo muito sobre isso. Eu falo que às vezes na música você começa pensando... O Lelê, que é meu sócio, tinha uma banda, começa pensando que quer seguir um caminho e daqui a pouco essa visão como artista faz com que ele preencha uma lacuna ali e aí ele tá começando a trabalhar com produção musical e aí ele já pega o que ele aprendeu como artista no palco, a visão dele de artista, soma com a de produtor musical, aí daqui a pouco traz isso pro empresariamento e é igual na produção, porque você vai passando por áreas diferentes, vai somando essas expertises e a música tem uma parada muito foda. Às vezes você começa querendo ser uma coisa, tendo um sonho, e daqui a pouco você vai sendo direcionado para outro lugar, principalmente hoje em dia que existem várias profissões que não existiam na época, como social media, gestor de tráfego. Na produção mesmo, hoje em dia tem vários submercados, né? Eu vejo também que, assim, muita gente fala, quero trabalhar com evento, mas não sabe, assim... As funções, o que é, né? Exatamente. O que se faz ali? Outro quero trabalhar com artista, mas assim, não tem clareza de como você pode fazer isso, o que as pessoas fazem, como que você faz aquilo acontecer, né? Isso eu vejo muito, assim, acontece com muita frequência. E eu acho também que ao longo de uma carreira de produção, porque é, de fato, uma profissão muito abrangente, a gente vai migrando automaticamente, porque as coisas param de te completar, entendeu? Assim, ou você domina demais e perde a graça. E esse é, para mim, o benefício de estar numa profissão que é tão abrangente, que a gente pode acumular tantas coisas e aprender tantas coisas diferentes, porque você sempre está se descobrindo, sempre está descobrindo um talento novo, entendendo uma coisa nova que te completa e quando aquilo já deixou de completar, sabe? Que foi o que aconteceu comigo nos últimos anos aí. Aí você tava na parte que eu te cortei da Pira Entretenimento, que eu cheguei para fazer cuidar da produção artística do festival. Foi o Festival 3R e o Festival Canta. São 2 festivais grandes da empresa. E eram festivais com 5, 6 bandas e eu cuidei aí, fiz a coordenação artística, né? Cuidei de toda a logística, todas as necessidades artísticas para o festival acontecer. E aí, mas isso eu fiz como freela, ainda trabalhando na fundição. Num determinado momento, fiz mais alguns eventos com eles me chamaram para ir trabalhar no escritório e aí eu tava no início na fundição e lá, até que começou a não ter mais como... fixa na fundição e prestava serviço... Não, eu entrei para o escritório, para a Pira, então eu trabalhava no escritório durante a semana, fazia os eventos da fundição no fim de semana, porque aí lá na fundição meu escopo já tinha mudado um pouco, eu trabalhava remoto, mas ia nos eventos. E chegou um momento que os eventos começaram a bater muito de data e eu tive que fazer uma escolha que para mim fazia mais sentido no momento, ficar na Pira. Eram coisas que eram eventos... Bom, voltando no que eu falei, eu fiz tudo que eu podia na fundição. Entendi. Chegou num teto. Eu fiz todo mundo que você possa imaginar.
Assim, Aham. artistas da MPB, do rock, da artista internacional. Daqui, tão Exatamente, começando, assim. com rádio, sem rádio, tudo. Tudo, do menor ao Lulu Santos, ao Morrissey, Aham. entendeu? Então, assim, chegou uma hora que aquilo já não tinha mais graça pra mim e já não era mais fazer um evento com 2 shows, com uma banda de abertura e uma banda principal, e começou a ser mais. E a Pira estava me proporcionando aquilo, tá? Em festivais, cuidar, fazer a gestão artística, né? De um festival e cuidar daquilo tudo ali. E para mim foi incrível e eu fiz essa escolha e assim segui. E desde então... Era Pira na época. Era E Pira. aí depois virou Grupo Onda. Virou Grupo Onda na pandemia, assim, mas eu ainda fiquei, eu ainda fiquei Pira alguns anos antes da pandemia, né? E a gente ficou fazendo os A eventos e gente tal. tá marcando, eu já até marquei, só estamos vendo uma data que os 3 possam estar aqui. Vai vir o do Ah, Ilho, ele me falou. o Jason e o Neto, Legal. para explicar o Grupo Onda, porque eu acho que é muito bacana isso. As pessoas têm que entender o tamanho de determinados negócios na nossa indústria. E, pô, às vezes passa batido. O Grupo Onda hoje, num papo bem informal, o Duli me falou, cara, pô, engraçado, às vezes as pessoas sabem que a gente é legal, que a gente é bacana, que a gente é grande, mas não sabe o tamanho. E não falou isso num tom de a gente é gigante, não. Pelo contrário. Era de consciência até pro time mesmo, para quem tava dentro da empresa. Sim. Por exemplo, que são áreas diferentes, né? Aí ele me falou por alto, tá? Desculpa aí, galera do Grupo Onda, se eu estiver falando alguma besteira. Mas eles me falaram, a gente faz uma média, vende uma média de 400 shows ano, produz 150. Cara, foi falando, isso são 2 coisas de umas 5 que ele me falou. Eu falei, caralho, é muita coisa. Tem um braço, tem braço no Brasil inteiro, mas efetivamente, né? Lugar físico, pessoas, equipe. São Paulo, Floripa, Salvador Isso, e Rio. Hoje, você trabalha diretamente comigo, comigo e com o Sorriso, com todos nós, na verdade, porque que a gente fala que a gente é um time só no projeto Sorriso das Antigas, que tem sido um projeto gigante, hoje atualmente o maior projeto autoral do Brasil, 100% autoral, né? Só que eu te vi na Anitta, aí, se eu não me engano, você já me falou que não sei se teve ou não, mas no Menos é Mais algumas vezes ou não? Eu fiz alguns eventos. Porque é uma label do grupo também, né? O Sim. churrasquinho do Menos é Mais. Aí agora, em algumas praças, eles fazem o Tardezinha. Então, fora todos os outros eventos. Julinha é a mesma coisa, vamos entrar na Julinha daqui a pouco. Mas, porra, Julinha... Cara, a Julinha ela é doente. Quando ela tá cansada, ela fala que ela vai pra casa, né? Porque ela trabalha na Melim, ela é produtora da Melim. E aí, de novo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Que tipo de produção ela faz na Melim. E aí, quando ela fala que ela vai descansar, igual ontem. Pô, tô em casa, de pijama, vendo Netflix. Corta, 1 hora depois na rua. Não sei o que essa menina tem que ela não fica em casa. Mas, na maioria... Juventude, né? Juventude. É isso que ela tem. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, cara, ela... É bizarro. Outro dia eu até briguei com ela. Eu falei, Julinha, você tem que aumentar teu cachê. Porque, cara, se você faz 30 eventos no mês, você tem que fazer 20 e ganhar mais do que você ganha fazendo os 30. Eu concordo. E ela deu um tapa no cachê, tá? Deu mesmo. Ela usou isso contra você? Eu usei contra mim no primeiro momento. Eu mesmo falei, Julinho, acho que inclusive aqui dentro você tem que ganhar mais. Foi ou não foi? Só que depois eu acho que ela usou isso também no lado de fora. Aí ela foi levando e tal. Então, é um mercado fértil pra quem quer meter a cara. Eu vejo que quem quer e quem é bom mesmo, e já passou por algumas coisas, já tem uma estrada, já conhece. Também tem muito do relacionamento, né? E aqui a gente tem duas pessoas completamente diferentes. Isso é muito engraçado. Mas ao mesmo tempo, muito parecidas em muitas coisas. Final de semana agora a gente tava lá no show da Melinha, eu fui falar com a Julinha assim, vai dar tudo certo. Eu tava falando sobre a gente ir embora no horário porque eu tava morrendo de fome. Ela achou que eu tava falando isso porque ela tava com a cara fechada. Aí na hora eu lembrei da Mari, que a Mari trabalhando, ela fica... E a Julinha é a mesma coisa. Só que, porra, elas estão ali no meio de um monte de gente chata, homem pra caralho, mercado machista pra caralho. Então são algumas proteções que você vai tendo, que a gente tá misturando os assuntos, mas a gente vai daqui a pouco decupá-los e falar de um por um. E, cara, e é natural. Só que é um mercado muito fértil pra quem quer meter a cara. Pô, a Julinha, eu tô falando da Julinha porque a gente convive mais. Se ela quiser, a gente até brinca, eu e a Ana, ela trabalha todo dia. Ela arruma alguma coisa segunda-feira pra fazer. Trabalhar mesmo, ganhar dinheiro e, porra, isso é muito foda. Então... A Julinha é muito bem relacionada, né? Muito. Assim, essa é a maior diferença que existe entre eu e ela, porque a gente é muito parecida em diversos aspectos, inclusive sócias.
que isso a gente pode Vamos falar daqui a depois pouquinho também. Mas, Com certeza. mas a maior diferença que existe entre eu e ela é que ela é jovem e eu sou velha e que ela é Você tá com muito quantos comunicativa e eu não sou. 38. Julinha, 29. trintão, né? Vamos arredondar. Que isso, só outubro. Não, então, é uma diferença significativa, uma década quase. E ela assim, talvez ela tenha a comunicação que eu tive com 20 e poucos anos, assim, que eu já não tenho mais paciência a alguns. Então, assim, esse é o maior diferencial entre eu e ela, na verdade, porque a gente é muito complementar no final das contas, até profissionalmente, porque o que ela faz eu não faço. Então, isso eu também quero saber. E o que eu faço, talvez ela faça, Não, eu não mas não faço. gosta. Não, eu não faço. Então, é isso. Eu acho que ninguém faz o que a Mariana faz. E de lógico lá pra que cá faz. você tá no grupo Onda, feliz da vida, fazendo Feliz da essa vida. caralhada de evento, de produção e tudo Fazendo isso. tudo isso, Trabalhando exatamente. tanto durante o dia lá no escritório, quanto nos eventos, na época dos eventos. Quando rolou a fusão e a gente recebeu essa notícia, foi na pandemia, né? Assim, no momento mais inusitado, que tava todo mundo acabando e todo mundo desesperado, e eles se aventuraram e tiveram a coragem de falar, cara, vamos fazer a maior loucura das nossas vidas, vamos juntar 3 empresas e tentar construir um império no meio do caos. E, cara, foi uma decisão muito acertada, assim. Muito. Porque teve o timing perfeito, Uhum. sabe? Porque logo depois, quando a flexibilização começou, o mercado deu um boom absurdo. Tinha uma demanda reprimida que a gente, por algum momento, acreditou que era uma demanda reprimida e que isso ia passar e não passou. Os eventos não diminuíram, as pessoas estão sedentas de diversão, elas consomem cada vez mais. Inclusive, essa coisa que você falou do cachê, assim, a gente passou a ganhar muito mais dinheiro pós-pandemia do que a gente ganhava antes, tá? Porque a demanda ficou tão grande que a quantidade de pessoas capacitadas no mercado ficou pequena demais para a demanda. Concordo. Então, a gente conseguiu se valorizar muito mais. Eu tenho várias amigas que pegam trabalho, me ligam e falam, amiga, quanto que eu cobro para isso? Assim, porque a gente ficou até perdido de entender quanto que vale o nosso trabalho, sabe? Não, e também tem uma falta de cultura dos profissionais que estão do meu lado, que contratam. Tudo bem, tem bandas que estão começando, artistas que estão começando, esses aí, falta grana mesmo, e não dá pra você ter uma Sim. produtora do porte que vocês hoje são. Mas pros que tem, eu vejo gente, às vezes, reclamar de pagar 100, 200 reais a mais pra uma pessoa que talvez vai salvar a vida daquele evento. Sim, exatamente. Porque é uma área muito... é uma área, assim, que faz toda a diferença, tanto pro sucesso do evento, quanto pra economia do evento. Economia no bom sentido, não é deixar de ter coisas, mas é otimizar algumas. É bizarro. Mas sabe que eu acho que a galera tá sentindo isso e tá se rendendo, porque o público tá exigindo mais. Sim. Pra exigir mais, você tem que fazer uma entrega melhor. Pra atender o que o público tá exigindo, você tem que fazer uma entrega melhor. Pra fazer uma entrega melhor, você tem que ter Pessoas pessoas mais boas ali qualificadas, movendo tudo aquilo. Então, assim, esse problema, graças a Deus, eu nunca tive no Grupo Onda, com o Diogo, nem na pira com o Diogo. O Diogo, ele é muito justo, assim, Sim, com a gente, sempre sim. foi. E, enfim, desde então, dessa fusão, o Grupo Onda entrou na minha vida, né? Porque eu já era pira, eu como produtora artística. Tá. E quando a gente voltou a trabalhar presencial, aconteceu o que eu falei, assim, aquilo já não me completava mais, sabe? Eu comecei a ter uma crise existencial gigante, assim, de, tipo, talvez isso não seja o que eu quero pra minha vida, talvez eu não seja boa nisso, porque, assim, tipo, nada era novidade pra mim, sabe? Assim, eu fazia tudo com muita facilidade, não tinha nenhum fator desafiador pra mim mais, e, assim, perdeu a graça, Entendi. porque eu fiz tudo. Eu fiz todos os gêneros de artista, eu fiz turnê internacional, eu fiz tudo. Sim. Então, assim, eu sentia que eu não tinha mais o que conquistar ali como produtora artística, sabe? E aí me fez colocar em questionamento a profissão. Será que eu quero ser produtora e tal? E no meio dessa loucura de Grupo Onda crescendo muito e a gente fazendo muito evento e fazendo coisas cada vez maiores, o Diogo me mudou de função, me botou pra produção geral. Cara, isso é uma coisa muito importante. Tava lendo esses dias, vou até postar sobre isso amanhã, eu mesmo, não pedi pra ninguém fazer estudo nem nada, da importância de você estar no lugar certo, né? Tem até uma história muito foda, que a menina ganhou um carro do pai, aí levou o carro do pai, fez 18 anos e ganhou um carro do pai. Aí o pai falou, mas filha, antes de você usar o carro, leva ele lá numa oficina de carro antigo, né?
Aí ela levou, os caras, não, pô, tá antigo demais, não funciona, pago R$1.000. Aí pegou o mesmo carro, o pai falou, agora leva numa loja de penhores. Levou na loja de penhores. Ó, aqui não vai funcionar muito, a gente vai pagar 10 mil, porque, porra, é um carro antigo, mas não tá em bom estado e tal. Aí ela voltou pra casa e falou, pai, é melhor ficar com o carro mesmo, um tá pagando 1.000, outro 10 mil. Aí o pai, vai numa feira dessas de carro, de carros específicos, de carros de colecionador, e vê quanto que vão dar. Aí ela levou lá, deram 150 mil no carro. Aí ela voltou pra casa e falou, caralho, pai, 150 mil eu vendo e compro o carro dos meus sonhos, que custa 90. O pai falou, então, isso precisa aprender que às vezes não adianta, se você não tiver no lugar certo, nem aquelas pessoas vão conseguir te avaliar. Sim. Então, assim, é muito foda mesmo. Isso tem uma parada que o Duílio faz muito bem. A gente conversa muito sobre isso agora no Sorriso das Antigas. Até porque o Duílio, muitos anos da vida dele, foi subaproveitado. Ele foi colocado num lugar muito mais... ao invés de fazer a gestão em si, é o perfil dele, ele bota a mão, né? Ele vai fazer. E hoje ele tem, inclusive, final de semana ele foi fazer um curso sobre isso, né? Ele tem muito, na minha visão, muito mais aptidão para encontrar essas pessoas e colocar essas pessoas nos lugares certos do que, de fato, tá lá, produzindo. Sim. Porque ele perde um outro talento que ele tem. Mas quando você virou produtora geral, você virou a chave de novo e falou, caralho, agora eu encontrei vida aqui. Sim, exatamente. Foi tudo novo, assim. Eu não posso dizer que foi 100% novo, eu já tinha noções de algumas coisas, mas eu aprendi muita coisa. E tive contato com muitas coisas que eu não tinha antes, que eu não fazia, não executava, e foi incrível. Assim, de tudo, de crescimento pessoal, de responsabilidade, de tudo. Então, passou a ser dinâmico novamente. E aí passou a ser legal, né? E desde então eu já dei algumas migradas, tá? Assim, o Diogo, ele abre uma porta pra gente no escritório que é fantástica, que é dizer o que você quer fazer, como você se sente bem, o que você quer ser, qual posição que você se vê ocupando, porque ele não quer que pessoas executem o que elas não têm vontade de fazer, porque elas perdem a produtividade. E essa é uma ideia que a gente troca muito já. E hoje, inclusive, a gente teve uma reunião geral para apresentar o organograma da empresa, eu recebi uma promoção. Aê! E a gente pegou uma pessoa que estava no financeiro e passou para produção. Sabe? Que era um menino que queria ser produtor. Sim. Ele estava preso no financeiro, fazia algumas cagadas, tomava esporro o tempo inteiro. Assim, ele dava tudo que ele podia naquilo, mas não era tudo que ele podia de fato, porque não era aquilo que ele queria fazer. E o Diogo trouxe isso pra mim e falou, Mari, conversa com ele. Um dia eu puxei ele e falei, cara, vem cá, você quer ser produtor? Aí ele, quero. Eu falei, tá, imaginei. Mas você beleza. escala mais também, né? E essa molecada mais nova tá com sangue nos olhos, que é do caralho. Alguns, né? Porque outros também são Sim. preguiçosos pra caralho. E aí a gente tá fazendo, assim, esses ajustes, porque a gente quer ter o melhor aproveitamento. A nossa galera é uma galera muito legal, sabe? Todo mundo acredita muito naquilo, acredita muito no que a gente tá fazendo na nossa entrega, quer mais, acredita muito no crescimento da empresa, vê o resultado disso, de tudo que a gente tá construindo. Então, assim, a gente quer que as pessoas estejam ocupando os lugares que elas querem estar. E o Diogo viu isso em mim em algum momento. Tipo, eu sou uma mulher de 38 anos, já trabalhei pra cacete na rua, já não aguento mais. Ainda tenho uma filha de 18 já, sabe? Assim, quero cada vez mais estabelecer uma rotina, ter um trabalho mais executivo. Ele identificou isso em mim também e falou, cara, vem aqui, você tem que fazer outra coisa. Já não é mais virar à noite e ficar 24 horas acordada numa montagem, num evento. Ele identificou isso também e cara, é isso que você quer? Eu, putz, é super isso que eu quero, sabe? E aí estamos aqui. Estamos aqui. Muito bom. Muito bom. Agora, produtora executiva, produtora geral, produtora operacional. Vários produtores, produtor geral. Daqui a pouco a gente vai desvendar esses mistérios. Julinha, agora tu não tem pra onde correr. Vem, solta a voz. Julinha da Tijuca, hein, galera? Conta aí, cara. Abriu o caminho pra você, agora tu vai. Meia hora pra pega pensar, o gancho aí e vai que vai. Como começou? Desesperada. Que isso, gente? Não tem nem chat pra eu pedir pro chat te dar uma força, gravado. Deus me livre. Vai, fala comigo, me conta o iniciozinho. Como é que foi? Eu comecei com 14 anos, em Cabo Frio, quando eu fui morar lá. Eu fazia aqueles eventos com Darwin, Scratch, For Fun, com o Blazer, que é o nosso fotógrafo hoje da Melim. A gente se conheceu na cidade, claro, ele era mais velho. Que foi fotógrafo da Cone. Que foi fotógrafo da Cone. Foi mesmo? O meu caminho da Mari, Eu era empresário do Darwin nessa época, olha que loucura.
Aliás, os nossos 3 de caminhos muita aqui, gente. eles se cruzam em diversas fases da vida Sim. até chegar no que chegou hoje. Aham. Concordo. E eu acho isso incrível. E com 14 anos eu ganhava R$50 e eu fazia o que me pediam. Pega uma água, busca o artista, libera a namorada do artista, pega não sei o quê, vai, distribui pulseira, fica na lista. Eu tava lá, qualquer hora, de manhã até de noite. E foi muito, muito, muito importante, porque era muito, muito, muito legal. Eu sempre gostei muito de música. Então, assim, com 14 anos, eu acho que ali eu decidi que eu queria trabalhar com aquilo. Já com essa idade, eu falei, não quero experimentar outra coisa. Claro que muitas vezes a gente não consegue, como eu não consegui. Tive que trabalhar em outros lugares até me estabilizar com a música, que é o que hoje eu trabalho e amo. Mas comecei ali com 14 anos. Depois vim morar no Rio de Janeiro de volta, porque eu sempre morei aqui, né? Morei um período só em Cabo Frio. E aí fui trabalhar em loja de shopping. Tá. E aí depois eu fui trabalhar em uma academia. E na academia, eu já tinha amigos que trabalhavam aqui em eventos no Rio de Janeiro. Mas você menor de idade é muito difícil você trabalhar. Sim. Aqui no Rio. Cabo Frio é uma cidade pequena. Então eu acho que era mais fácil, ninguém percebia. Aqui no Rio, eu já tenho cara de nova. Imagina com 16, 17 anos. E aí eu comecei a fazer lista na pista 3 com a Pam. A Pam me colocava de sub dela quando ela não podia ir. E eu tinha 16 anos, eu não podia contar pra ninguém. Uhum. E eu fazia essas listas de, tipo, hostess, que nem a Mari. Ficava Foi com também. as listas de convidado, tá? Exatamente. Vários amigos meus que iam falavam assim, como é que você tá aqui? Eu falava, shh, fica quieta. E aí, de lá, eu fui trabalhar um período na Casa Rosa. Uhum. Que Laranjeiras? Isso, uma casa de samba cultural, patrimônio do Patrimônio Rio de mesmo, Janeiro, que foi muito incrível pra mim. Eu trabalhei com diversos músicos e artistas do samba, grandes e pequenos. E era uma casa muito, muito peculiar, assim, em Laranjeiras, Zona Sul, pequenininha. Todo domingo tinha uma feijoada incrível, que foi muito bom pra mim. E de lá, eu comecei a trabalhar com a Exata, que na época os sócios eram o Mário Lúcio e o Daniel Trovejani. Sim. E aí eles me puxaram pra trabalhar nos eventos dele. A Exata é uma empresa do Mário. Na época o Trovejano era sócio, o Dani. Isso. E hoje se eu não me engano, o B tá na Exata, não é isso? Isso, Bernardo Hersing. E aí o B, quando o Dani foi ficar full com a Anitta, o B, que é aquela parada que a gente tava falando, tava com sangue nos olhos. E é muito engraçado isso, cara. Vocês falaram várias coisas. Ele vinha aí. de eventos, dono de eventos. Ele vinha de evento e ele vinha do esporte. Eu vim do esporte, o Malta veio do esporte. O esporte tem uma ligação muito forte. Cara, é o que eu sempre falo, o esporte e arte, né? É o que é a base, pra mim, é a base de quase toda a educação. Isso ensina a gente a ser disciplinado, a correr atrás, a ouvir não, a engolir o choro. A gente acabou de encontrar o Flávio Canto. Eu sou judoca, né? Desde meus 4 anos. E eu chamei ele A gente parou o Flávio Canto. Eu falei, Isabela Juninha, não fala. Eu falei, vai te parar pra tirar uma foto. Flávio! Ela tirou uma foto. Eu tenho várias fotos com ele criança. Então, aí, mais uma coisa. Julinha lutando desde cedo. Então, essa parada é maneira. Isso daí é uma coisa que, em algum momento da vida, eu vou pegar um grupo de psicólogos, inclusive a Ana Paula, e vou fazer uma análise, porque traçar um paralelo, porque com certeza tem alguma ligação aí. Mas, voltando pra tua história. Na verdade, eu dei uma pulada na história. Antes de entrar na Exata, eu fui produtora geral da Casa do Santa Luzia, que é do lado do Santos Dumont, que hoje é Terrace, né? Tô ligado, pô. Eu não sei qual é o nome que ficou, mas... Pô, Santa Luzia já foi Santa muito Luzia chopada lá. Lá doideira. Clássico eu fiz também. todas as festas. Aí o que acontece? Lá era um bagulho muito doido, porque eu, quando eu ia lá, eu ia nos pagodes muito rasteiros. Pagode, muito muita pagode. chopada. Mas enfim, você ficou trabalhando fixo lá? Eu fazia todo final de semana lá. Mas através de terceiros ou pela casa? Pela casa. Loucura, Julinha. E aí de lá eu conheci o Daniel e o Mário, e aí eles me puxaram Através de pra um trabalhar evento com que eles ele. foram fazer lá. Isso, exatamente. Então você não conheceu eles da Tijuca? O Mário da Tijuca? Não era tão próxima, assim. Sabia quem eram, mas eu não tinha nenhuma ligação pra chegar a trabalhar junto. Entendi. E aí você foi trabalhar na Exata. Exatamente. E da Exata, fez Da um monte de Exata, evento com Um eles. monte de evento com eles. E a gente trabalhava com uma empresa de som sempre, que era a MZ Áudio. Uhum. E aí é muito engraçado que a MZ na minha vida, ela começou de um jeito, eu fiquei e ela não sai de jeito nenhum. Calma aí, mas no meio disso teve uma breve passagem também pela Lari, K2L ali, não teve? Foi depois. Foi depois, tá. Aí você foi pra Assim, MZ. eu fui pra MZ. Ou não?
Não sei. Já não lembro. É uma pergunta genuína. Tem umas que eu tô fazendo no Miguel aqui, mas essa eu Gente, não sei. Eu não lembro, eu sou muito ruim de Mas cronograma. não tem problema. Por isso aqui não tem bloco pra entrar comercial de não sei quantos mil, não. A gente tem tempo, pensa. Eu tô falando tudo errado, você vai cortar tudo. Não tá falando nada errado, cara. Eu também não lembro a cronologia exata da minha vida. Mari também não. Eu também não. O que conta pra quem tá em casa não é tão bem a Eu, ordem. inclusive, ela falou da pista 3, eu trabalhei no Cinematec. Aí, ó. Que era uma casa. Não, e se a gente voltar eu mais um fui pouco, você vai caixa. lembrar de outras coisas, ela de outras coisas. Eu fui caixa de. Eu sempre fui muito boa com número. Eu fui caixa durante mó tempão. Fui no Cinematec, que é do Grupo Matriz. Era, né? Fechou a casa. Mas era do Grupo Matriz, que tinha a Casa da Matriz, a Pista 3, o Cinematec e umas outras casas na Lapa. Fui caixa lá e fui caixa no Zozô. Nossa, Zozô na Caraca. Urca. E fui hostess no Zozô também. Gente, Aliás, Zozô. Porra, mas aí você entrou na MZ como? Aí eles contratavam toda hora a MZ pra fazer evento. E as não é? pessoas acabavam que elas me viam como alguém que o Rodrigo respondia. Tá bom. O dono, acho que é um Dentro bom, da é um Exata. bom resumo, dentro da Exata. Do tipo, tem algum problema, quer pedir alguma coisa. Ai, a Julinha é muito amiga do Rodrigo, ela Entendi. consegue. Tá. Até um ponto que chegou que eu tava fechando o evento pra MZ Áudio. Independente dos eventos da Independente de Exata. trabalhar em qualquer outro lugar. As pessoas me procuravam, quero fechar isso, eu mandava pro Rodrigo. Ele fechava, ele fazia, até que ele me contratou. Ok. E aí eu fiquei, acho que uns 2 anos na MZ Áudio. Não, mas aí você ficou nos 2 lugares? Não. Eu sempre fiquei em vários lugares. Tá. Podendo fazer todos... Não, mas de maneira... Teve uma época que você ficou 100% MZ, ou não? Sim, 100% MZ. Não, mas aí tinha os eventos do Mário e do Daniel, eu fazia. Sim, mas aí eram freelas, né? Era fixa mesmo, era da MZ. E nessa época você tava na Exata. Aí você começou a fazer MZ, indicar MZ, foi contratada pra MZ. Saiu da Exata? De uma certa forma. Sim. De uma certa forma. Focava mais o teu tempo lá e o que dava nos finais de semana, você, um pouco do que a Mari falou com relação à época que ela ficou na fundição e ficou no outro lance ali, Pira, na época, não era? Então, aí, Nesse meio tempo, houve a K2L. no meio do caminho aí. Eu fui produtora artística da Lari, nunca tinha sido. Uhum. Foi uma experiência totalmente nova pra mim. Outra experiência. Outra experiência. E... Ela odiou. Não a Lari. Odiou ser produtora artística. Sim, sim. É, porque é muito diferente, né, do que vocês fazem. Vocês dependem de um ser humano. A gente depende de ser humano o tempo todo, mas você depende de um ser humano que é mais sensível, que é o artista, que... E ser produtora artística de artista é totalmente diferente de ser produtora artística de evento. Com certeza, pô. Você vive a vida do cara o tempo todo. Inclusive, foi por isso que eu fui pra evento. Assim, mudou minha vida isso. Sim. Sim. Evento é mais dinâmico, é outra coisa, assim, é isso. Você entregou, você Trabalhar viveu com aquilo ali um artista- período, acabou, virou a página. Trabalhar com artista é... Casamento mesmo. É um relacionamento. É um relacionamento, Eu vou dar uma recapitulada nas funções para não me perder. Na Exata, eu comecei distribuindo rádio. Tá, Logo depois, o Daniel me colocou para fazer direção de palco. tá, Na K2L, fui produtora artística. tá. No Santa Luzia, fui produtora geral da casa. E na MZ Áudio, eu fazia a pré-produção técnica junto com atendimento ao cliente. Mas a pré-produção técnica foi uma coisa que veio muito automático. Porque como a gente atendia todos os tipos de banda, quando era uma banda maior, que demandava mais uma atenção, eu preferia ligar. E aí eu batia algumas coisas que mesmo que eu não soubesse tanto, eu perguntava. O Rodrigo às vezes ficava na minha frente, eu botava no Viva Voz pra ele ir me ajudando. Uhum. E aí eu me apaixonei. Por isso. Totalmente, 100%. Assim, a MZ foi uma coisa muito importante pra mim. Eu lembro, quando você veio pra cá, você ficou numa dúvida, você teve todo o respeito do mundo, você falou, cara, não tem como magoar o Rodrigo, eu não tenho. A gente falou, Julinho, fica nas duas funções um tempo. E tal, mas aí teve uma hora que o próprio Rodrigo falou, não dá. Não dá. Né? Você tem que decidir. Começou que as datas e não dava pra deixar nenhum outro na mão, né? Sim. E lá foi muito importante. Eu tive uma base muito grande. Quando a Mari fala assim de relacionamento, lá pra mim foi tipo Uma escolona. uma escola gigante, porque eu conhecia muito técnico, muito hold, muito produtor, muito tudo. Assim, eu só não lidava com artista direto. Talvez de tudo que você fez até ali, ou até aqui, enfim, tenha sido o que mais preparou, né? Porque Eu acho que na muito Exata, conhecimento hoje que você eu não tenho... teve nem tempo de escalar e de ter tantas funções, porque logo depois você já foi pra MZ, e na MZ aí você amadureceu mais, e aí aonde entram uns eventos que você faz? Porque você faz evento pra quase todas as... A Julinha final de ano é foda, tá? Final de ano tem festa de final de ano das empresas, ela tá em todas. Ah, é? É almoço da Roda Moinho, ela tá.
Final de ano da Grupo Melim. Onda. Ela tá. Grupo Grupo Onda. Onda. Ela tá. Aí daqui a pouco Malta. Tu vai aparecer lá nos Malta, porque faz a arca, porque faz não sei o quê. O que você faz dos Malta que eu te via mesmo? Dos meus irmãos, que já cansei de te ver em evento deles antes da gente trabalhar eu junto. fazia Nosso Sonho deles. Nosso sonho, não. Você fez uma época, uma temporada ali daquela casa no início da Barra, onde era a ilha da Gigóia, o Palma. Não, o Palma... Ela fez o Ginga, né? Eu fiz o Ginga da Copa que do foi o Mundo. projeto. Ah, então foi isso. Foi isso. Porque eu te vi uma época direto com eles ali. Eu falei, Jesus, show da rádio, da Mix. Fez também aquele festival da Mix lá. Que eu fiz com a Melim. Não, você fez Não. com a Não, casa. eu fiz com a você casa, fez mas a pela Melim tava casa, lá. é. Tá vendo só? A Julinha Botar tá o com amnésia, sofá. sofrendo de amnésia, meu Gente, eu povo. sou muito ruim. Porra, eu tô lembrando mais da história dela do que ela mesma. Aí você chegou a fazer tudo. Aí na MZ você cresceu. E aí, por que você acha que você começou a atender várias pessoas? Você continua atendendo a galera do Mário quando precisa da Exata. Beleza, Mário B. Você atende ainda quando dá, sempre que dá, o Trovejane e o time da Roda Moinho nos eventos. Seja na Juliette, seja no como é o nome, cara? Ensaio da Ensaio da Anitta. Anitta. Você é fixa da Melim. Porra, você atende quase sempre que dá os eventos do Sorriso. Cara, O Grupo Onda. Grupo Onda, com certeza, pô. Inclusive, voltando- eu negociei o cachê da Julinha num evento. Foi uma briga. De um lado tava o Mário, de outro lado tava o do Ilho. Porra, eu falei, não. Pera aí. Não é por causa de R$200 que a gente vai morrer, não. Paga a menina. Olha, gente, a Mariana briga por mim também. Tá maluco, vai sobrar nada pra ninguém, porra. Então paga direito alguém, porra. Faz, né? Mas eles, porra, a galera é foda. Esse ano, ano passado, na confraternização, eu ganhei a plaquinha de agregados do ano. Obrigado de novo. Lá no Grupo Onda. No Grupo Onda. Então, pô. Agora me conta, e aí, por que isso tudo? Por que atender todo mundo? Você acha que é porque você, por muito tempo, atendeu essa galera através da MZ? Ah, com certeza. Muita gente me conhece pela MZ Áudio. Até hoje as pessoas perguntam quando eu tô no evento. Tá pelo evento ou tá pela MZ? Até hoje, mesmo eu falando, não trabalho mais lá, mas Julinha, me ajuda, preciso de um evento X. Claro, na mesma hora. Entendi. Hoje eu mandei uma visita técnica pro Rodrigo Marinho. No grupo que tem No eu, ele e caso, Mariana. Atualmente é noivo e futuramente marido da Mari. E olha que E loucura, eu sou hein? madrinha. Olha que Porque eu fiz loucura. esse relacionamento. Caraca, o mundo é um ovo mesmo. Que, inclusive, é outra coisa que eu sempre falo aqui pra galera, cara. A vida, né? A vida é um quarteirão. Tratar bem todo mundo porque a gente deve, né? Esse é o primeiro ponto. Mas se você for um cara cuzão e você não quiser tratar bem porque você acha que não deve, trata então por interesse, pelo menos. Porque as pessoas, elas se cruzam. Com certeza. A vida, cara, na música, a vida de maneira geral, é um quarteirão mesmo, cara. Todo mundo se Não, cruza. e o Rio de Janeiro é muito peculiar, né? São Paulo também. Acho que Nesse sentido, porque a música é um mercado gigante, mas o entretenimento no Rio é o Rio de Janeiro, é uma cidade pequena. Então, assim, é difícil você estar em grandes eventos se você não conhecer alguém. sim. Assim, se você faz parte de algum grande evento, você conhece outras pessoas do mercado que fazem parte também. Sim, assim, e se você se são queima as ali, você acaba se mesmas queimando ali. pessoas, Se você, às vezes, está numa posição melhor num determinado evento ou época da tua vida, e aí, porque você foi mordido pelo mosquitinho do sucesso, acha que você pode ser melhor que alguém por isso. Cara, daqui a pouco você tá numa outra posição e aquela pessoa que você tá desdenhando tá, né, melhor. Então, O mundo dá voltas. se não for pelo amor, que seja pela dor, mas que você se ligue. Eu sempre falo essa parada, cara. É um ovo. São duas coisas que eu falo sempre. Que a música te dá uma série de oportunidades e às vezes você é mais feliz em outras do que naquelas que você se imaginou inicialmente. E nessa questão de que é um ovo. E no final das contas, cara, a verdade sempre aparece. Então, assim, não adianta. Eu vou ser um cuzão hoje aqui. Isso roda. A gente não quer trabalhar com gente que tem uma energia pesada, que vive reclamando, que... enfim, eu falo toda hora isso aqui, então quem segue aqui não quer mais ouvir sermão. Mas, voltando pra história, Julinha, pra tu chegar aos finalmente. Aí na MZ, você acha que você conheceu muita gente, você começou a fazer um monte de coisa. Eu aprendi muito essa parte técnica. E aí, recebi o convite do Lelê. Lelê, pra entrar na Melim. Pra entrar na Melim. E foi um namoro, porque demorou. Pra caramba. Vamos, não vamos? Sai da MZ, não sai da MZ. Eu não queria sair, eu tinha medo. Era uma nova experiência, eu nunca tinha trabalhado com banda. Eu tava apavorada.
E todos os meus amigos que eu comentei na época falaram, você tem que ir, você vai aprender, você vai amar, uma nova experiência. E eu acho que foi a mesma sensação que a Mari teve, do tipo, eu já tinha alcançado um teto na MZ, eu já tinha atendido todo mundo que eu queria. Todas as bandas que eu gostava, as que eu não gostava, as pequenas, as grandes, internacionais, nacionais. A MZ é uma empresa que no Rio de Janeiro atende 95% dos eventos. Então, assim, eu conhecia tudo já. Muita gente. Me atendi todo mundo que eu podia e queria. E aí, quando veio a decisão, foi difícil. Doeu o coração, porque dói. Não abandonei, nunca vou abandonar. Sim, também. Mas comecei a realizar outro sonho, que foi entrar na Melim, e que é incrível até hoje. E que é complementar, né? Ao que você já tinha E que na feito Melim até eu sou produtora geral. Foda. É isso. Porra, caralho. Já deu Foda. a hora, né? 3h51, não, mas agora vamos passar a batina. Agora que vocês se ligaram e entenderam tudo, a gente vai para as questões mais técnicas, que eu acho que é legal a galera entender. Vocês conseguem dar um overview, uma passadona nas categorias de produção que existe? Tipo, Ou nas mais conhecidas, mais Você não populares? deu dever de casa pra gente. gente, Porque eu Sim, falei pra uma Julinha, pauta. isso nasce no papo. Por exemplo, vocês falaram aqui 4, 5 tipos diferentes de produtoras. E por mais que tudo esteja interligado, obviamente, o que é uma produtora executiva, por exemplo? Vamos começar. Mari vai responder todas essas Tá, perguntas. eu vou deixar a Julinha falar sobre as funções com banda. Tá, E eu falo de perfeito, eventos, tá. tá? Ela decidiu. Eu decidi. Ela decidiu, mas a Mari fala muito Porque melhor como do a que gente eu. tá dividida no mercado hoje, você trabalha com banda, eu trabalho com evento, Mas eu vou né? concordar com você. Tá bem. A produtora executiva, ela cuida da parte executiva, né? Ela faz orçamentos, faz controle de planilha, ela cuida do todo, do macro, mas sem botar a mão na massa e... sem botar muita mão na massa e mais com o que é burocrático, Tá. né? Eu, em banda, como produtora executiva, cuidava de contrato, eu cobrava depósito, quando a gente tinha uma estrutura desse tamanho, né, minúscula. Eu fazia contrato, cobrava depósito, eu mandava material, eu aprovava tudo, né? Não viajava. Tá. Né? Então, assim, a executiva, ela bota menos a mão na massa, ela é mais burocrática, trabalha ali no escritório, lida com isso planilhas. passa por uma pré-produção também, do tipo, você também vê hotel, o produtor executivo também vê Então, os não voos. depende do tamanho que é a sua estrutura, né? Tá. Assim, tipo, bandas menores que não tem muito dinheiro para investir, essa pessoa acaba sendo tudo. Tá. quem faz tudo. Quem tem escritórios maiores e consegue, tem como bancar uma estrutura organizacional melhor, não, separa. E você tem uma pessoa que cuida só de logística, exatamente. Eu, quando fui de banda, fazia tudo. Mas de maneira Mas geral. de uma maneira geral, a ela executiva é tudo. é mais bem na pré. burocrática, é isso. De maneira geral, obviamente. E tem a ver com controle financeiro, né? Com gestão de planilha e tudo mais. Agora, em eventos, a gente tem muitos lugares do produtor. E aí acompanha essa mesma escala, depende do tamanho do evento, Sim. né? Assim, um eventinho pequeno, um produtor faz, às vezes. Nos eventos que a gente faz hoje, que são eventos, a grande maioria para mais de 20 mil pessoas, a gente tem muitos produtores trabalhando. Então, eu ocupo hoje o cargo ali de produtora geral. Tá, que Eu coordena sou a pessoa que coordena todos os esses outros produtores. produtores e eu vejo o macro, né? Então, embaixo de mim tem um produtor operacional, que é a pessoa que cuida de toda a operação do evento e está diretamente ligada a serviços, como segurança, carregador, limpeza, tudo que é serviços, né? Brigada, cuida de legalização. Isso o produtor operacional faz. Ok. Aí a gente tem o produtor de infraestrutura, que cuida de infraestrutura do evento. Faz ativação. palco, exatamente. Camarotes, tudo que é Banheiro. estrutura. Isso. A gente tem o produtor técnico, que pode ser um produtor técnico, um diretor técnico. Isso vai depender do tamanho do evento também, que cuida da parte técnica. Mais voltada para palco. Mais voltada para palco, mas às vezes em alguns eventos voltados para o evento inteiro, porque a gente tem outras questões técnicas no evento, né? Iluminação decorativa, a gente tem internet, a gente tem O produtor catraca. técnico também cuida disso?
Um diretor técnico, sim. técnico. Um produtor técnico geralmente está mais ligado ao palco. Perfeito. Aí, junto com o produtor técnico, a gente pode ter um diretor de palco, que é a pessoa que cuida mais do palco em cima do palco, né? Troca de palco, cronograma, e fica ali fazendo a mecânica da... E a Julinha faz muito. Que a Julinha faz muito. Inclusive A Julinha faz no produção grupão, né? técnica e direção de palco. Ela faz os dois. Produção técnica e direção de palco, tá. A produção técnica faz alinhamento de rider, né? Luz, bate De o cara rider, pede o que som, tem, o que luz, falta, painel aham. de LED, bate com as bandas, bate com o fornecedor e faz esse mágica meio de acontecer, campo. tá. Exatamente. Aí, nos eventos grandes que a gente tem uma infinidade de produtores abaixo, que a gente Sim. bota um produtor para limpeza, um produtor para segurança, um produtor de portaria. E aí, cada setor do evento, ele ganha a atenção de um produtor, porque os eventos são muito grandes e a gente precisa dividir, né? Legal. E eu fico ali na geral fazendo a gestão desse povo Do todo. povo todo. Muito bem, inclusive. No Sorriso eu tenho acompanhado. No Sorriso você faz a geral também? Faço, mas aí é uma outra estrutura, né? Sim. Porque é uma produção de label, então é mais produção de turnê do que de evento em si. A gente vai lá com um olhar de evento, mas a produção de verdade do evento fica com o parceiro local, né? A gente faz algumas exigências que fazem parte da label, das exigências da label, que tem que ser cumpridas para o bom funcionamento, para uma boa entrega e tudo mais, mas a operação mesmo fica com a produção local. A gente entra com o que vem da label. Sim. Então, eu faço a produção geral lá, no sentido de ver a equipe inteira, ver a logística da equipe, passar que diz todas as respeito à necessidades, tudo que diz respeito à label. Passar pro parceiro local todas as necessidades que a gente tem de produção, de hospedagem, de operação no dia, de staff para mover as nossas ativações, a gente leva a cenografia, então o caminhão, tudo isso sou eu que cuido. E aí, embaixo a gente divide também, eu levo mais um produtor que fica cuidando da infra e dando suporte no que precisa. A gente leva a arquiteta com a cenógrafa, que cuida da cenografia, a gente leva a Thay do marketing. A arquiteta, por exemplo, ela entra em qual dessas subproduções? Ela entraria embaixo da produção técnica também? Não, ela entra em cima de tudo, embaixo da produção geral, né? Porque a planta vem dela. beleza. Então, assim, toda a implantação do evento vem da arquiteta, né? O projeto é da arquiteta. E aí, quando chega no evento para montar, ela é a primeira pessoa que abre a planta e fala: o palco vai ficar aqui, o camarote é aqui. Então, Entendi. assim, ela Existe um nome pra isso? Pra produção que ela faz, pro tipo de... Não é produção, é arquiteta. Tá. Isso é uma doideira, né? E uma Sério? responsabilidade também, né? Ela desenha uma cidade, Sim, né? É uma mini cidade, um bairro. A gente tá gravando hoje aqui no dia 22, inclusive daqui a pouquinho mesmo vai ao ar. A gente vai postar o 3D do evento de BH, do Sorriso das Antigas. E é a arquiteta que desenvolve É ela junto, que faz, a exatamente. Ju, né? Que é cracaça. Mas, cara, por exemplo, aí tá aí mais uma prova de, cara, é muito doido isso, porque quando você dá um exemplo, você fala assim, cara, esse exemplo só vai virar à tona uma vez. Só que tem coisas que você fala em 10 podcasts, assim, aí você vê, cara, isso já não é mais uma exceção, isso tá virando regra. Por exemplo, essa questão da profissão da Ju, da arquiteta dentro de um evento. Cara, é algo muito novo, cara. É algo que acontece de um tempo pra cá. É mais uma profissão. Você imagina daqui a pouco você tá numa faculdade de arquitetura, a pessoa tá falando assim, qual a sua especialização? Evento. Cara, é muito doido isso. Eu acho que, na verdade, sempre existiu, mas não era uma necessidade que as empresas tinham de ter interna, Não, assim. não elas Quem fazia isso era um terceirizavam. designer. Tipo assim, o designer Ou fazia o 3D. terceirizavam, chamavam um engenheiro ou até mesmo um arquiteto, falava, monta essa planta aqui pra mim. Mas era o produtor geral que tem know-how de evento, que falava isso aqui tem que ficar aqui, isso aqui tem que ficar ali, e chamava um arquiteto ou um engenheiro qualquer que não tem experiência com evento e falava, desenha isso pra mim. Mas isso para questões de legalização, porque a gente é obrigado a apresentar uma planta, né? Mas não era pra seguir a risca. Hoje é exatamente então, o que exatamente, é isso. Eu acho que o crescimento dos eventos obrigou a gente a dar atenção para isso, né? A fiscalização também, porque você tem que entregar algo seguro. O bombeiro vai lá fazer a fiscalização, dizer se o evento pode abrir ou não, pode funcionar ou não, se está de acordo com a planta ou não. Então, isso fez a gente se profissionalizar também. E o nível de entrega que a gente quer dar. A gente monta parque de diversão dentro de evento, entendeu? A gente faz evento com tirolesa, com roda gigante, com
tobogã, com um monte de coisa que, cara, você precisa entender e dar segurança pro cliente, né? Assim, um erro de posição pode destruir o seu evento. Sim. Destruir passagem, destruir um serviço de bar, uma operação de acesso, entendeu? Um metro pode fazer toda a diferença. Então, a gente estava conversando sobre isso. Hoje em dia a internet, por esses exemplo, dias. se faltar é um caos. Né? Exatamente. Você não vende bebida, Não porque é vende, tudo você online, acaba com bar, exatamente. Ninguém posta, então a pessoa não sabe se o evento bombou ou não. Eu estava conversando sobre isso com a Júlia, que é a nossa arquiteta, falando, cara, quanto ganha quando a gente estava pensando em contratar, quanto ganha uma arquiteta que trabalha no escritório de arquitetura? Porque esse é um mercado diferente. E é um mercado novo, assim. Não sei se, de fato, quando vocês estão fazendo faculdade de arquitetura, alguém pergunta para vocês se vocês querem ser arquiteta de eventos, entendeu? Se isso, de fato, é uma realidade para o mercado de arquitetura. Então, eu acho também que é uma profissão nova que está super... Cara, acontecendo. Eu acho que é o futuro, pô. Eu também Até porque as pessoas querem ver. E você não dá pra você visualizar um evento melhor do que num 3D. O mapa é uma coisa muito chapada, né? E é muito maneiro ver que a Ju, ela troca os horários, né? Quando a gente estende no evento, às vezes a gente chega lá nas antigas 5 da tarde, 4, o portão vai abrir 5 pra começar 8 horas o show. 5 horas ela tá indo embora. Ela vai dormir pra quando a gente estiver acabando, ela ir pra lá pra desmontar ou pra acompanhar. Caralho, é uma loucura. Agora, mudando de assunto, mas falando do mesmo tema, pra variar, vocês sendo mulheres dentro desse universo, vira a noite pra caramba, vai pra lugar longe, é homem pra tudo que é lugar. As pessoas realmente não, na maioria das vezes, né, não dá pra generalizar, estão de cabeça quente, virada, isso faz com que fiquem mais estressadas. Como é ter que se impor, assim, de maneira bem objetiva, sem lacração? Vocês precisam realmente ativar alguma coisa e falar, cara, vou ter que ser mais grossa. Existe essa chavinha que vira ou isso já tá no automático de vocês? No automático de vocês ter que se impor em determinado momento, ter que... vou reformular a pergunta. Isso chega a ser uma questão pra vocês ou vocês já passaram por cima dela? Cara, eu acho que vai ser uma questão para sempre. Concordo. Isso não vai passar. O que muda é a forma que a gente lida com isso. Mas é uma realidade no mercado, vai ser para sempre. Homens não estão preparados para ver mulheres em lugar de poder. Isso é um fato. Principalmente em lugares que são predominantemente ocupados por homens, entendeu? Então, assim, ela talvez deva sofrer um pouco mais do que eu. Primeiro, porque ela é muito mais emocional do que eu. Eu sou uma pessoa muito mais racional, muito mais fria. E ela tá numa posição que é muito masculina, que é a produção técnica. Né? Assim, homem nenhum respeita uma mulher produtora técnica. Isso é doideira, Nenhum. Assim, Dei uma carona pra Julinha outro dia. Eu saí de Teresópolis, do aniversário da minha filhada com ela. Aí ela dormiu lá, a gente dormiu lá, eu, ela, minha namorada, minha não sei quem. Então ficou 80 pessoas. A gente dormiu lá, saiu de lá virado. Tipo, dormiu 4 horinhas, chegamos aqui rápido, porque ela tinha que começar a montagem do Rio Centro. Pode ser. Ah, é verdade. Anitta. Da Anitta. Sai da Anitta, que começa também 5 dias antes, uma semana antes. A galera acha que o evento começa de um dia pro outro. Cara, quando eu cheguei lá, a gente saiu do carro, era só um monte de homem sem camisa, suado, gritando, um mandando o outro tomar no cu, e um fumando, o outro... Meu irmão... A técnica é bem agressiva, assim. Doideira. A gente chama de graxa, né? A galera... Hardcore. Pendurado, todo mundo de capacete, cara, luva e tal, mas caralho. É uma galera caralho. muito foda, todo mundo muito capacitado, mas é isso, é um meio muito masculino, a produção como um todo, mas a técnica principalmente. Uma obra, né? Né? Fazer uma casa, assim. Construir um evento é uma obra, né? Não é uma obra de engenharia civil, mas é uma obra, né? A gente constrói, foi o que eu falei, a gente constrói um bairro e tem que ser seguro. Então, assim, você vai construir um camarote de 60 metros e ele não pode cair. E aí, quando você vai num evento como aquele, por exemplo, você vai coordenar também a montagem? Sim. Porque você tem que entender... Desde o dia Você tem que entender... tudo tem que sair como o ideal... Conforme a planta da Ju. Sim. Conforme a planta da Ju. Não, tem vários aspectos. Tem que ser igual à planta, porque... pro projeto da Ju tem toda a questão cenográfica que vai ali naquela estrutura e tem que ser funcional para a banda e atender tecnicamente e ser seguro. Assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí, assim, sobre o machismo,
Ela com certeza sofre muito mais do que eu por N questões, mas eu acho que muito por estar na técnica, por ser mais emocional e por ser mais nova também. Assim, eu ocupei muitos lugares masculinos, sempre fui muito racional, sempre fui muito fria e sempre falei alto. Então, nunca deixei passarem por cima de mim, porque eu sempre tive uma coisa em mim que ninguém vai me dizer aonde eu posso ocupar. Sim. Quem diz isso sou eu. Então, assim, ninguém vai me dizer que eu não posso estar ali, que eu não sou capaz de estar ali. Só que... E tá tudo bem. Mas isso é quando pensado? a gente... Pra mim, sempre foi. Desde assim, muito agora eu vou nova. acionar essa armadura. Não, sempre foi parte da minha característica, tá? Assim, eu... Novinha, criança, atleta, eu não era talentosa, eu era esforçada. Tá. Cheguei na seleção brasileira, competi fora do país, competi jogos sul-americanos, competi pan-americano da categoria. Mas nunca porque eu era um talento, mas porque eu era muito esforçada. Então eu sempre tive essa noção de que eu ia estar onde eu queria estar e só dependia de mim. Mas a gente tem que vestir a armadura, não tem jeito. Entendi. Assim, eu não sou uma pessoa de chorar, mas várias vezes me vi engolindo e falando mais alto. E, cara, isso desperta 1000 gatilhos na gente, sacou? Eu já tive dores de cabeça sinistras, já tive umas enxaquecas, umas crises de ansiedade por causa de cara falar que... Assim, é bizarro, assim, a gente não tem... imagino. A gente não tem nem histórico dessas coisas, assim, porque você não pode lembrar. Sim. Se você lembrar... Te dói mais, e aí você não sabe É um jogar. balde de água fria, entendeu? Assim, você tem que... Superou, esquece, é o próximo. Mas eu já fiz evento, assim, eu, produtora geral, cuidando da montagem do evento inteiro sozinha, fora da cidade, de chegar um representante de patrocinador, eu tava varrendo uma parada, sacou? E falar, quem que é responsável pela produção? Sou eu. Não, mas quem que é o produtor geral? Quem que cuida? Sou eu mesmo. Você pode falar comigo. Por que não poderia ser eu? Porque eu tava com uma vassoura na mão ali, varrendo um negócio, entendeu? Isso vai até além do machismo, né? Isso tem vários tipos de preconceito aí nessa história. Mas eu super entendo o que você tá falando. Acontece muito. E a gente tem que vestir essa capa, a gente tem que vestir essa armadura. E assim, ao longo da vida, a gente vai ocupando esse espaço e vai, assim... fazendo as pessoas entenderem que elas têm que lidar com a gente. E aí passa a ser o nosso espaço automaticamente. Além do machismo, também existe assédio nesse universo? Eu não vou dizer que não existe, com certeza existe. Eu nunca passei, porque eu nunca permiti. Não que o assédio tenha que ser permitido. Eu tô mas... falando sob o ponto de vista da vida de vocês mesmo. Não que o assédio tenha que ser permitido, isso né, não vou nem entrar nesse mérito, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Então eu não dou muita brecha para as pessoas falarem comigo, sabe? Muito pelo contrário, assim, muitas pessoas têm medo de mim e preferem não se aproximar. Mas é isso, assim, foi uma postura que eu precisei, porque quando eu comecei, cara, eu trabalhava num meio que era só homem. O rap, além de ser renegado na época, ele era 100% masculino. Isso é verdade. Ser uma mulher no rap não era nada fácil, continua não sendo, mas era bem intenso. Então, assim, eu tinha que falar grosso, eu tinha que falar mais alto, eu tinha que brigar, gritar, entendeu? Sem ser mulherzinha. Porque se eu fosse mulherzinha, eu era engolida. E você acha que a questão da maternidade te ajudou? Te ajudou a ter mais casca também? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Ser mãe e ser uma profissional e ser bem-sucedido nas duas áreas. Eu não sei. Eu acho que ser atleta me ajudou, na verdade. Assim, eu acho que ser atleta me ajudou, não ser mãe. Assim, pra mim eram coisas distintas e... Porque a gente brinca aqui no escritório, a gente fala assim, pô, às vezes as meninas que são mães, elas não têm muito tempo. Elas têm que resolver, porque elas têm que ir, mano, sabe? Tipo, não dá tempo. Não dá tempo de, tipo, caralho, e se, meu Deus, não, vambora. Vambora resolver, porque é engraçado essa porra. Tu vê a Lila, que é mãe, ela entra, muda, sai calada, porra, porque ela tem que resolver, porque ela tem que chegar em casa, pegar os filhos, entender para o dia seguinte tá aqui, porque... E... eu tô perguntando isso porque eu sinto que é uma responsa muito grande, né, cara? E a gente só falou de responsabilidade até agora. Julia ainda não viveu essa parada ainda, viu que eu falei ainda, né? De ser mãe, mas tem outras responsabilidades muito grandes. Cuida muito da vovó dela, enfim, tá sempre muito presente na casa.
nos laços, mãe, vó, os cachorros, os pitbulls. Então, assim, ter, de certa forma, a responsabilidade que vai além do que só diz respeito a você, né? Ao teu ser, acho que também te ajuda a crescer, a amadurecer. Sim, com certeza. Assim, eu sempre tive muito suporte em casa, assim, com a minha filha, no momento que foi, assim, essencial pra mim, quando eu tava crescendo muito e tinha que dedicar muito de mim pra profissão, pra conseguir conquistar o que eu queria de fato. Eu tive muito suporte. E eu fui mãe muito nova, então, assim, quando essa fase passou, minha filha já estava bem, assim, grandinha e se virando. Então, eu acho que eu não sofri tanto isso, porque eu tinha... Senta aqui um pouquinho, fala... Vem cá, quero saber, porque o Júnior também faz produção, não faz? Faz. Que tipo de produção é a sua? Vem cá, cara. Senta aqui, que a gente tem 15 minutos. Estamos falando de produção aqui. Porra, vem pra cá. Senta aqui. O Júnior salva a nossa vida. Vê se o mic dele tá funcionando aí, Ramosito. Agora, pra entender outra produção, porque a dele é uma... Fora todas as que a gente falou, não é? Eu tô maluco. Não, é fora todas que a gente falou. Tá, enquanto o Romu vai testando o teu microfone, eu vou terminar com a Julinha aqui, que essa menina tem que falar mais um pouco. Julinha, me conta aqui, maior sonho teu realizado dentro da música, do que tu faz até aqui. Eu sei que ano passado você passou por uma grande frustração, que se depender de mim, da Ana Paula, você não passa mais. Ela fez a tour da Juliette, porque ela já tinha combinado com a gente, mas aí quando chegou o Rock in Rio não dava, porque tinha show da Melim. E aí não dá pra ter tudo. Tudo hoje, não olhando de fora, eu compraria mais barulho dela pra fazer o Rock in Rio do que naquela época. Porque, cara, falando longe no microfone, acho que ninguém ouviu nada. Por que isso? Porque eu sei que é uma coisa que acontece de tempos em tempos e que pro currículo dela vai ser muito importante. Desde que ela consiga colocar alguém aqui. Só que ele não depende só da gente, também tem uma série de outros fatores. Mas acho que se a gente se planejar num tempo futuro, a gente consegue ter alguém da confiança dela, que possa suprir durante esse período de Rock in Rio, até porque são 2 semanas. No Rock in Rio não tem tanta pré, não é? Eu acho que para engrandecimento profissional também, cara. Sim, até para trazer pra gente essa cultura depois e tal. Porque todo projeto que a gente faz grande, para mim, independente de ser o Rock in Rio, é porque o Rock in Rio é o que a gente vê de maior aqui. Mas assim, eu considero todo projeto grande que eu faço mega enriquecedor, assim. Sim. O bom da nossa profissão é que todo dia a gente aprende uma coisa diferente. Sem dúvida. Independente de ser coisas que a gente está fazendo repetido ou não. Assim, quando a gente faz uma turnê do Sorriso, uma turnê da Anitta, isso são coisas, cara, que agregam um valor profissional pra gente que é absurdo. E é muito bom ainda se arrepiar, né? Tu olhar uma parada assim depois de Inclusive, tantos anos. a gente tava conversando. A gente ama dirigir turnê. Você consegue tirar a mãozinha do seu rosto que o público quer te Perdão, ver? gente. Maravilhosa. Tá escondendo essa beleza da gente, Júnior. Apavorada. Me conta aqui, qual o maior sonho teu até aqui, que você conseguiu realizar até aqui? Cara, eu vou falar do último. Tá. Porque o maior, meu coração é grande. Não vou... Perfeito. Vou falar do último, que foi ser tour manager da Clara e Sofia na turnê do Coldplay. Foda. Isso pra mim foi surreal. Subir no mesmo palco, ver todos os instrumentos, olhar todo o backline, tudo que eles trazem, como que vai, como que volta, se é container, se não é, o que vai de avião, o que não vai. Tudo que eu pude perguntar pro produtor técnico do palco, eu perguntei e foi incrível. Ver toda a iluminação, eu sou apaixonada por luz. No Maroon 5 você tava com a gente? Eu fiz o último, que foi no Rio de Janeiro. Não consegui dirigir a turnê também, porque tava na MZ Audio. E aí tudo não terás. Tudo não terás. Mas esse último foi muito, muito, muito importante. Internacional. Você também fez seus primeiros shows internacionais e tour aqui, não foi? Quando eu falo aqui, na Melim, não foi? Sim, então, na Melim. E aí, como foi isso? Porque é diferente, né? Chegar no outro país, lidar com outras pessoas, voo, pra lá mandar equipamento e o caralho. Também foi especial? É diferente? Sim, tudo na Melim é especial. Tudo, desde o dia A. Porque tudo foi... Não, foi tudo novo. Foi tudo novo. São 3 artistas, é diferente de qualquer outra banda que eu já atendi na vida. Diariamente é diferente. Sim. É peculiar, você sabe muito bem. É bem peculiar. E também... Não é uma coisa igual a... São os mesmos problemas, mas da mesma forma é muito diferente. Sim. Então, assim, tudo é novo na Melim. Tudo, literalmente. Tá. Maior desafio. O último maior desafio. Dentro da tua profissão, obviamente. Se for falar de vida fudeu. A gente vai ficar chorando desafio, aqui. Eu acho que é conciliar tudo que eu quero fazer hoje. Tudo que eu quero e tudo que eu tenho. Isso é verdade. É sério.
Porque aí São tem uma muitas direção de uma turnê da oportunidades, Juliette, tem uma direção técnica do ensaio da Anitta, tem uma direção dos ensaios do... Eu tenho uma saída pra isso, mas você Sorriso tem que Maroto. se organizar muito, vocês duas, inclusive. Daqui a pouco a gente vai falar da Stage Rio. Pois é, no meio do caminho, eu e Mariana ainda abrimos uma empresa. É. Que... A gente vai voltar pra essa empresa já. Júnior, me conta. Me fala que tipo de produção que você faz. Porque nos eventos, cara, o Júnior é que salva a gente. Convidado pra tudo que é lado. Quem que pega, quem que busca. O Júnior é sempre muito gentil. Vai lá na porta, pega, bota no camarim, bota no camarote. E toma aqui, ó, tua bebida. E se não tem bebida, toma aqui, ó, pra você se abanar o teu leque. E... Que tipo de produção que você faz? Eu acho que acaba sendo mais a produção de atendimento, né? Um atendimento. No atendimento em si. Isso é algo meu, né? Isso até na nossa reunião hoje eu tava falando sobre isso. Eu sempre gostei de atender, né? Então eu sempre gostei de ter contato com as pessoas, assim, de tratar bem, de trazer uma experiência, né? Então isso é algo meu, né? Coisa de canceriano, eu acho, entendeu? Mas, e dentro hoje da empresa, fazendo isso que aconteceu, de uma coisa assim que eu jamais esperava, né? Graças a minha amiga, né? Se eu for entrar muito, eu choro. Então eu vou resumir, não né? precisa. Então, Mas se quiser chorar também, pode chorar. não, Tiaguinho já- chorou já- no final já- de semana, você viu? já chorei muito hoje. Aí, então, mas assim, aconteceu de um trabalho pequeno que hoje ele tomou uma proporção muito grande na minha vida, né? E assim, hoje eu tenho o meu chefe, né? O Diogo também, se eu falar muito eu choro também, então não vou entrar muito em detalhe, que me deu total abertura, né? E é muito engraçado que eu vendo a Julinha falar dos 14 anos dela, quando começou e quando ela foi pedir para as pessoas, né? Tipo, será que é isso que eu vou fazer ou não? Foi isso que aconteceu comigo perto do Carnahild, né? Da primeira edição, quando a Mari falou... Vou até imitar a voz da... Amigo, o Diogo quer fazer uma reunião com você. Essa sou eu falando, você acredita? Bom. Essa sou eu falando, minha voz é mais E eu grossa. trabalhava com audiovisual na Lord Bull, né? Com o Rômulo e com o Vinícius também. Foram Queridaças. pessoas que me abraçaram muito quando eu vim pro Rio de Janeiro, né? E aí, quando eu fui perguntar sobre o Diogo, né? E a Julinha foi uma das pessoas que estava do meu lado na hora. Ela falou assim... Cara, eu nem te conheço direito, mas assim, vai. Vai, porque vai ser uma experiência gigante na sua vida. E realmente, assim, é um leque de pessoas que eu conheço. Hoje, se eu for contar todo mundo que eu conheço, de empresário, cantor, de produtor, de qualquer pessoa, assim, é impressionante. E tem pessoas que às vezes eu nem lembro o nome, porque é muita gente, né? Mas hoje você atua no Grupo Onda em todos os eventos fazendo esse atendimento? Na realidade, hoje eu cuido, tipo, numa pré, né, na parte de credenciamento, Então. né, hoje eu cuido dessa parte, assim, aprendo num todo, né, porque a Maria, ela não deixa eu aprender uma coisa só, então eu aprendo tudo. Aprendendo tudo. Então, E assim, na execução você tem feito mais essa parte Mas pré, a parte, voltada para o atendimento. aí na Credenciamento realidade, do carro dos sócios, dos produtores. não, o credenciamento do evento geral. Ah, Cuido todo evento da inteiro. pré, do credenciamento geral do evento, que aí passo para as pessoas que vão atuar no dia, e dentro do evento eu exerço a função do atendimento, que é quando tem os camarotes. então, credenciamento, rapaziada, porque assim, são vários setores, então tem pulseira para cada setor, tem crachá para cada área, tem evento que, sei lá, eu não consigo dizer quantas. Quantas pessoas trabalham As Antigas? Daqui do Rio, por Aqui exemplo. do Rio, um evento para 20 mil pessoas, a gente tem de 800 a 1.000 pessoas trabalhando. Então, aí, Entre bar, limpeza, segurança, carregador, a praça de alimentação. porra, muita gente. Gente E aí que você tem cuida que do setorizar acesso. tudo isso, quem vai para cada área, quem entra por cada área. Exatamente. E aí deixo tudo pronto, mas aí no evento específico eu faço essa parte de atendimento. Cara, mas você sabia que a parte do atendimento é crucial? Falando de frases, de clichês, eu tava vendo esses dias Tava acabando de ler o livro do dono do Walmart, que é uma rede de supermercado gigante. Qualquer lugar que você vai nos Estados Unidos, você olha pro lado, você tem um Walmart. E ele tava falando assim, cara, quando eu vou num lugar e eu fico horas esperando, eu fico ali calado. Quando eu vou num lugar pra comer e fico horas esperando, eu fico ali calado. Quando eu vou alugar um carro e fico horas esperando, eu fico ali calado. Todo mundo acha que eu tô ali calado porque eu tô em paz. Não, eu tô ali calado pensando que eu nunca mais vou voltar. E eu não volto.
E ele fala, depois eu fico em casa rindo da quantidade de anúncios e comerciais e dinheiro em marketing que eles gastam para me trazer. Não seria muito mais fácil me atender direito? Então, assim, é bizarro isso, porque eu te conheci mesmo, foi num dia que a gente foi sair pra tomar uma, nem trabalhando a gente tava, você não vai lembrar, no Péricles. Palma. No Palma. No Palma. E você veio com a mesa aí, com as Com amor, garrafas, carinho. e chamando a gente pelo nome. Cara, isso faz muita diferença no nosso universo, porque é tudo tão impessoal. E quando alguém tá indo pra ali, pra gente é mais um trampo. Pra aquela pessoa, talvez seja um dia muito especial dela. E, cara, faz uma diferença tremenda. E todos... Pô, eu fui lá depois no ensaio da Anitta, depois eu fui num dia no Carna Hilde, Laurinha, pô, foi 2 vezes, foi uma comigo, uma semigo, porque eu não queria ir no dia que ela foi lá do Matuê, o show ia ser tarde pra caramba, mas foi o último show, fiquei em casa igual um velho dormindo, ela foi, e a mesma coisa, caraca, todo mundo me recebeu super bem, e isso é muito importante, eu não sei se vocês têm essa leitura lá, acho que hoje em dia tem, né? Total. A gente transformou isso numa função, assim... Uma experiência de verdade. Efetivamente, é uma experiência. Essa posição que o Júnior ocupa, a gente sempre coloca ele... Ele tem um perfil de atendimento muito diferenciado, tem mesmo, e tem a ver com isso que ele falou de gostar de servir, gostar de cuidar das pessoas, ele sente prazer nisso. E aí tem tudo a ver com o que a gente falou de aproveitar o que a pessoa tem de melhor e botar ela onde ela quer estar. Sabe? Sim. Então, assim, as áreas mais restritas que a gente tem no evento são as áreas que ele cuida do atendimento, que é onde a gente recebe os convidados, que são convidados especiais. Às vezes convidado do artista, exatamente, às vezes convidado familiar, dos produtores, familiares. Exatamente. Áreas mais sensíveis, né? Exatamente. Porque eu não sei se quem tá em casa tem noção disso. Às vezes o cara tá no palco, mas ele não tá em paz, porque ele sabe que tá chegando a mãe dele, e quem vai cuidar da minha mãe. Exatamente. E, cara, a gente dá uma descansada quando o Júnior tá, porque eu sei que ele pega lá fora, se precisar, ele vai na casa da pessoa, arranca de casa, pega, bota no Uber, não traz. Então, isso é uma coisa. E ele tem todo esse cuidado de se comunicar com as pessoas, falar quando chegar, me chama, eu te busco, eu tô aqui. Muitas vezes, essa área que ele tá fazendo a produção é uma área que é open bar, mesmo assim ele tem o cuidado de pegar a mesinha, pegar o balde, falar o que você quer beber, é gin, traz a garrafa de gin. E a pessoa se sente especial, realmente. E é isso, é o que a gente quer, né? Que todo mundo se sinta especial, lógico. Muito bom. Vamos falar da Stage Rio pra terminar? Que ideia foi essa da Stage Rio, gente? Me conta. Porque a Julinha um dia me virou e falou assim, agora eu sou sócio da Mari, tô cheio de passacaba, agora todo lugar que eu vou vejo um passacaba, eu lembro dessas meninas. Que inferno. Eu fui agora lá pra Belém do Pará, vi um passacaba gigante. Falei, caralho, por que elas não estão botando um passacaba aqui? Me conta, de onde é que veio isso? Cara, eu vou voltar lá atrás. Quando eu e a Mariana, a gente começou a meio que se falar, a ser amiga. Lá atrás, ela era produtora artística. Eu já fazia direção de palco no evento da Zero Neutro, que foi... Nem lembro a atração. Zero Neutro? Foi, que você tava lá pela Flake House e eu tava lá trabalhando. Foi da 01, o evento. 01. Ó, o microfone é aqui, tá, Julinha? Falando errado. Da 01. Vou voltar, vamos lá. Foi lá atrás com a Mari, num evento da 01. Eu e a Julinha, a gente não se dava bem, né? Não sabia dessa, não. A gente não se dava bem. Sozinha. Porque eu sou uma pessoa chata, né? E eu sou uma pessoa muito velha, legal. Uma pessoa chata. Eu achava ela muito imatura. Eu achava e continuo achando que ela fala demais da vida dela, inclusive. Acabando comigo no podcast do Brahma. Ela não deveria. Olha, mas eu falo isso do como time amiga. do Lelê! Então tá certo, Lelê, tá vendo, cara? Quando tem fumaça, tem fogo. Mas eu falo isso pra ela, olhando na cara dela o tempo inteiro. O Lelê também. Não é nenhuma novidade pra ela. O Lelê para ela e fala assim, vem cá, quem você tava jantando que você postou Eu Te Amo? Eu te amo agora sim, gratuito pra todo mundo no Instagram? Eu falo isso pra ela o tempo inteiro, eu falo, essa pessoa nem é legal, você fica, pelando o saco dela. Tá fudida, hein, Julinha? Eu falo muito. Mas então, eu achava isso, assim, eu achava que ela falava demais e que ela era meio imatura, e aí a gente foi fazer esse evento juntas, ela foi pela MZ e eu fui pela Freak House fazer um corporativo no Rio Centro. E aí ela era a produtora da MZ que estava lá e eu era quem estava cobrando ela, né? E aí, lindo, evento entregue, num determinado momento a gente sentou e teve esse papo diretão, assim, cara, não vou com a sua cara. Sério? Tipo, dela falar, eu sempre tive meio dificuldade de me comunicar com você. Eu falei, porque eu não vou muito com a sua cara mesmo, eu nunca te dei essa brecha. Com a Julinha, muito. Essa semana a gente tava tendo um papo desse aí. Nunca te dei essa brecha, mas assim, foi
Foi muito esclarecedor esse evento aqui pra mim, porque me fez ver um lado seu que eu não imaginava e tal, e a gente ficou amiga instantaneamente a partir daquele momento. No dia seguinte, a gente era melhor amiga já. E desde então, a gente faz muitos trabalhos juntas e a gente tem uma vida de amizade mesmo. Eu hoje tô com o Rodrigo, ela é nossa madrinha de casamento, enfim, tem todo um histórico. E nesse processo, eu sempre falei muito para ela e sempre frisei muito o quanto ela era capaz, o quanto ela podia crescer. Ela nunca acreditou muito, sabe? E eu sempre fiz esse papel de falar, cara, você tá maluca? Você é gigante. Sim, pô. Mostra para as pessoas que você é gigante, entendeu? Não fica com vergonha disso. Se você não acreditar, quem que vai acreditar em você, cara? Se você não cobrar caro, quem que vai te pagar, Isso cara? aí, pô. Sabe? E disso veio sempre uma vontade de empreender bizarra e gigante, mas que a gente nunca teve coragem. Coragem é um ponto. Nunca teve dinheiro. Dinheiro é o segundo ponto. Ela tem todas as responsabilidades familiares dela e eu com uma filha. E aí, cara, no meio do caminho, pandemia, minha filha foi embora morar nos Estados Unidos com o pai, ela começou a ajustar a vida dela, a gente começou a trabalhar pra cacete, ganhar mais dinheiro, e a gente conseguiu fazer uma economia, e aí num determinado momento... também uma oportunidade. No determinado momento deu esse insight, assim, as pessoas... eu comecei a cuidar dos passacabos da empresa do Rodrigo. Tá. Entendeu? Eu falei, cara, deixa eu cuidar dessa parada aí, quando alguém te pedir, passa pra mim. Nos últimos eventos que eu tinha feito, eu tinha identificado que várias empresas que alugam o mesmo material, elas brigam depois, no final do evento, né? Porque uma leva material da outra para casa. Uhum. Isso é um fato, assim. E é um clássico no meio da produção. É um clássico. Tá. E depois o produtor fica descabelado procurando onde foi parar a peça. E aí, nos últimos eventos que a gente fez, como os eventos estão crescendo, a quantidade de passacabo que a gente aluga está cada vez maior, entendeu? Aí surgiu eu comecei a cuidar dos passacabos do Rodrigo, e aí um dia eu chamei ela, falei, cara, comprar uns passacabos. Provavelmente tinha uma demanda muito grande. Tava tendo muito evento, foi no final do ano. E aí a gente fez a maior loucura dos últimos tempos, que foi... Cara, vamos abrir uma empresa no final do ano, no meio do caos. Eu tava afundada em evento, ela idem. Eu tava no navio fazendo Pix. E eu falei, cara, vamos abrir uma empresa. Vamos comprar uns passacabos. Aí ela, cara, sério, é isso? Tem certeza? Eu falei, se não for hoje, não vai ser nunca. Sim. A gente nunca vai dar esse passo. Não, mas eu voltei a esse assunto, porque lá atrás eu falei isso com você. E na época você, produtora artística, falou, não, amiga, acho que passacabo, não sei o quê. Verdade. E aí morreu a ideia. Aí eu acho que foi na Ginga que a gente conversou, na Copa do Mundo. Porque eu fui mudando, eu mudei de função, né? E comecei a gente começou a ver o que tava faltando no mercado. Porque eu senti essa falta na MZ, de ter nos eventos. De deixar tudo bonitinho, de tudo organizado. Sempre teve. É porque como... sempre vai ter, a gente... cara, não importa... Isso. Não importa o quão tecnológico o mercado fique, os cabos passam ali no evento, não tem como, assim, pra você ter a qualidade que você tem de entrega de som, de luz, de tudo. Eu tô pra ter um passacabo lá na minha sala nova, porque fizeram a tomada num lugar que ela ficou pisando em cima. Pode fazer uma locação fixa aí, um contrato anual. Mas foi aí, tudo muito rápido. Cara, tudo muito então, rápido. a gente... Aí foi assim, no meio do caos, vamos abrir uma empresa. E a gente decidiu fazer um passacabo diferente da cor do passacabo do mercado. Que todos os passacabos do mercado são preto e amarelo. Todo mundo me pergunta. E o nosso é azul e amarelo. Cara, mas por que diferente? Pra não roubarem a nossa peça. É azul e amarelo? Não é azul e... Não é da cor do Instagram, não? Não, é azul e amarelo. Ah, tá. Cara, mas por que azul e amarelo? Para não roubarem o nosso passacabo. Todo mundo no mercado tem passacabo preto e amarelo. Então, assim, aonde o nosso passacabo tá, agora que a gente está fazendo uma comunicação, Julinha que cuida das redes sociais. Muito bom. Qualquer pessoa que conhece a gente, que me conhece, que conhece ela, que vai num evento e vê esse passacabo, fala, é da Stage Rio. Foda. E o que é mais legal, a gente tá conseguindo linkar isso à Stage Rio, não a Julinha e a Mari, entendeu? Assim, a galera vê e marca a Stage Rio, que é mais maneiro. É bom usar um assim. Stage Rio, né?
O que Eu é gosto mais do nome. maneiro pra gente. E aí disso a gente expandiu pra Unifila e a gente pode expandir para. Ah, já tem Unifila? Já tem Unifila também. E aí agora, recentemente, compramos mais Passacaba ainda. Então... A Julinha me falou que teve um período que vocês conseguiram alugar todos e ela falou, cara, se tivesse mais agora... É, exatamente. Assim, a gente teve o timing perfeito, porque no final do ano teve muito evento. Foram todos os eventos que não tinham acontecido no ano anterior por conta da Omicron, aconteceram nesse final de ano agora. Então, eu abri a empresa em tempo recorde, chamei o contador, que é nosso contador lá na empresa, falei, cara, me ajuda, preciso abrir uma conta, preciso abrir empresa, preciso abrir tudo, tem uma locação grande e precisa emitir nota. Então, assim, isso tudo tem que acontecer em tempo recorde, porque eu preciso receber esse dinheiro para poder pagar Foda. a parcela da compra. E aí, consegui fazer tudo em tempo recorde. Nossa primeira locação foi o Espanta, foi uma locação de 2 meses, que já pagou quase que... O investimento inicial ali. Exatamente. E, cara, desde isso então... também valida, né? Não é só pagar o investimento. É tipo, exatamente. valida a tese, né? Tipo, ó, isso aqui funciona, tem demanda e dá pra gente escalar. Cara, e graças a Deus a gente tá nesses lugares, a gente tá nesses espaços, a gente tem esses relacionamentos e a gente consegue colocar o nosso produto ali nos lugares que a gente quer que eles Aquela figurinha, né? estejam, Que vai dominar a Zona Oeste. nos lugares que a gente queria estar, né? É porque eu acho que hoje em dia, inclusive, deve faltar pra quantidade de eventos de networking que vocês têm. Porque se vocês... Ah, sim. Né? É. Imagina, pô, vou fazer todos os eventos que o Grupo Onda faz, vou fazer todos os eventos do Sorriso, fazer todos os eventos dos Maltas, fazer todos os eventos... Fudeu, faltou Sim, passar... É. Então, acho que é realmente vocês se estruturarem passo a passo para que daqui a pouco tenha um monte. E o principal, aí é uma dúvida que eu fiquei outro dia. Como é que estoca isso? Porque aquilo é Tá físico, no galpão da MZ. Ah, porra, aí é ótimo. Por isso que eu falei. Eu entrei na MZ, mas eu não saí da MZ. Não saí da Não MZ. saiu. Tá tudo guardadinho lá. O mozão cuida de tudo com muito carinho. Manda limpar. Faz a nossa logística. É. Aí, gente. Manda lavar quando Exatamente. chega. Porra, muito Rodrigo bom. sofre. É Agora ele sócio, não tem é uma, sócio, não, nosso ele tem sócio. 2 mulheres perturbando a vida dele. Foda. Mulher, eu trabalho com 12, talvez. O dia inteiro. E não tem o Júnior na minha vida, não, tá? Sou tudo eu, tá? Que outro dia eu tava na reunião lá, vem o Duílio aqui, Júnior, aqui, ó, seu café. Ele gosta mesmo, ele faz com o maior carinho aqui. Agora a gente tá começando a ter, né? Dona Eliane tá Dá uma moral, dá né, uma pra moral, gente. Dá uma moral. A Kátia também era uma querida, mas é porque é muita gente, E muita gente chega. E mulher, cara, muita mulher. Lá tem homem, pelo menos, né? Tem. Dá uma quebrada, né? Vem um cara falar de futebol, manda um tomar no cu. Ali é só mulher, o tempo todo, sem parar. Sem parar. Moças, Stage Rio é o quê? stagerio.com.br, o site? Ou @? Arroba Stage Rio Eventos. Não é isso? Não, está arroba Stage Rio. Não, acho que não. Instagram? Hein? Eu já Calma nem, aí, olha, gente. nem sei o Instagram. Mas da você pode minha mandar empresa. pra Laurinha, ela vai botar aqui nos Não, gente. comentários. Só Stage Rio, gente. É, arroba Stage Rio, então. Stage Rio. Achei muito bonitinho que quando vocês lançaram, todo mundo repostou, né, Julinha? Cara, isso foi um Ai, boom foi que acho que legal a gente nem mesmo. esperava. Todos os nossos amigos. É, a gente, assim, o nosso maior limitador sempre foi insegurança, É. sabe? Ela é libriana, eu sou libriana também. A gente ficou em cima do muro muito tempo. E quando a gente teve esse dinheiro, eu falei, cara, se a gente não fizer isso agora, a gente nunca mais vai fazer. Sim. A gente vai perder o timing. Concordo. E foi maneiro pra caramba. Tá assim. sendo. A gente não tá lucrando pra caramba. Sim. Mas a gente não tá no vermelho, a gente tá pagando todas as nossas Pô, a contas, empresa tá começou tem menos de um sobrando. ano, A gente. gente tá reinvestindo já. Tá, de novo. Toda tudo empresa que- leva 2 anos pra, pô, pelo menos que sair a do... gente tem de sobra, a gente tá reinvestindo, porque a gente pensa mesmo no crescimento do negócio, sabe? Sim. E, cara, tá legal, assim. Pô, muito bom. Tem que começar a pensar em soluções de mandar pro resto do Brasil, né? Porque daqui a pouco o Rio vai ficar pequeno, né? Acho que tem que dominar o Rio primeiro, o War, né? Mas daqui a pouco, pô, todo lugar que eu vou ter espaço-cabo muito fedorento, gente. Quando tu sai lá da capital, das grandes ali, tu vê o espaço-cabo aberto, um já sem tampa, sabe? Vem 4 bonitinhos, um sem tampa, aí continua o resto. É tenso. Rapaziadinha, espero que tenha sido muito bom. Obrigado, meninas, pelo Obrigada papo. a você. Eu que agradeço. Obrigado, Obrigado, te viu? enfiei aqui no meio. Foi Mas tenso, é bom. a gente ficou meio tensa, né? Eu Morreu, xinguei então? muito a Julinha por isso, não tá entendendo? Porque ela te botou na furada. Ela Eu falou, sabia muito ele. E eu sabia que tinha sido ela, sabe? Quando você me convidou, eu achei fofo, mas na hora eu chamei ela e falei, cara, foi você que fez isso. Ele foi nada. não, é porque é o seguinte, ela não queria vir sozinha. E ela falou, da outra vez, eu ia fazer um time de mulheres que trabalham aqui conosco. Aí, ela não furou, desculpa, teve um problema. Não consegui vir. Uma questão que ela teve que resolver pessoal da vida dela, não consegui vir, me mandou uma mensagem. Aí eu falei, cara,
vou fazer então só sobre a galera de marketing que trabalha no dia a dia. As meninas, as mulheres, beleza. E aí fez sentido pra mim, porque aí eu podia fazer um só de produção, né? Porque aí vocês duas, faltaria mais quem de produção? Me fala aí, uma outra mulher dominante no mercado, assim, que realmente faça bastante produça. Já fez com a Grazi? A É Grazi. incrível. Mas a Grazi tá com o passe muito caro. A Grazi tá lá com o Thiago. A Grazi, inclusive. A Grazi, a Flavinha. A Grazi, inclusive, tá fazendo. A Grazi tem que vir aqui. Ela já até falou. Mas ela vai vir pra falar sobre o projeto Espalhando Sorrisos, que ela tá cuidando com legal. a gente. Incrível. Muito foda. E ela tá dando mó gás. Ela separou 4 instituições muito bacanas pra gente doar. A gente tá começando agora a fazer as compras e entregar. Vamos fazer uma média de 3 ou 4. Média, porque às vezes vai fazer 5, às vezes vai fazer 2, mas uma média ali de 4 cirurgias de lábio, sabe? Quando eu esqueci o nome, quando nasce com lábio separado a criança, que também dá um probleminha no palato. A gente acha que é só uma questão estética, mas não é. Então a gente está conseguindo, através dos meninos, né? Da arte do Sorriso Maroto e de todo o evento Sorriso das Antigas, conseguir ajudar muita gente. Tem uma, olha que loucura isso, chama Apolônias do Bem, que elas cuidam, essa ONG cuida de mulheres que foram violentadas e apanharam ao ponto de deslocar o maxilar, perder dente, perder o canal auditivo. Então toda essa região bucomaxilar, eles ajudam a cuidar. E pô, olha que parada foda você poder ajudar. O Sorriso, tudo indica que até o final do ano a gente vai conseguir arrecadar e ajudar algo perto de R$800 mil para todas essas instituições. É muita coisa. Então, a Grazi vai cuidar disso tudo. E ela tá lá no Tardezinha, né? Todo vapor. Tá. Também cuidando disso. Além de outras Cuidando coisas. de né? 1000 coisas, né? Além de outras E coisas. nós também. Exatamente. Falar em nós também, a gente tem agora um parabéns pra cantar. Vambora. Gente, muito obrigado. Lindo. Tem que voltar com mais calma. Volto. Volta mesmo? Volto. Então tá. Ó, obrigado pelo papo. A gente se vê.